História. A beginning is a very delicate time. Passado. Makti and Lisan al-Gaib. Yes. It is a prophecy. Futuro. What did you see? There's a crusade coming. Guerras. He who controls the spice controls the universe. Jihad. Personagens. Remove your hand from the box, and you die. What's in the box? Pain. Isso e muito mais. Aqui, no Duna Verso. Mais um podcast do Duna Arrakis Brasil. Saudações, Framing! Aqui, Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. Está escrito! Boa, Div! Aí, pessoal, aqui é Fernando Sarmento. Pô, disseram que eu sou correndo, mas eu não tinha nem roupa pra fazer esse podcast, né? E aí, gente, Caterine Fleck aqui, vida longa aos guerreiros. Bem-vindos a Arrakis e bem-vindos ao Dunaverso. O Dunaverso é um podcast do Duna Arrakis Brasil. Diferente do DunaCast, que analisa cada capítulo dos livros da saga Duna, aqui conversamos sobre qualquer assunto que amplie, contextualize ou complemente o entendimento do universo criado por Frank Herbert. Isso mesmo! Aqui temos cafezinho Fremen com muitas opções, expresso, cappuccino... Caralho, sério, na abertura, Pascoal? Ou seja, se Deus criou a Arrakis para testar os fiéis, que pelo menos seja com ótimas companhias. Então, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros. E Muad'Dib é quem convoca. Longa vida aos guerreiros! Long live the fighters! Que felicidade de estarmos num Dunaverso especial para falarmos de como foi ver na telona Duna Parte 2. E obviamente eu vou começar com ele, com meu parceiro, navegador, editor do DunaCast e do Dunaverso, Hildon Oliver. Meu filho, fale um pouquinho. Nós vamos aqui fazer a pequena introdução do que a gente acha, mas vamos conversar com nossos convidados mais do que especiais. Daqui a pouco a gente fala com eles. Mas Hildon, ainda está com a emoção à flor da pele? Rapaz, eu vou ser bastante honesto. Eu quero viver nesse filme, certo? Se algum dia, em algum podcast, alguém me ouviu criticar alguma coisa de Denis Villeneuve, não fui eu. Foi o meu doppelganger. Certeza. Cara, sério, é um filme. Eu até comentei com os nossos apoiadores, o nosso grupo, como o Pascoal vai dizer, o único grupo que eu estou. Mas eu tô, às vezes, no trabalho, correria, eu paro. Bicho, eu preciso assistir Duna de novo, sabe? Sim. Foi muito emocionante. Eu fiz a honra de oferecer, não foi nem desperdiçar, foi ofertar a minha umidade a esse filme em algumas cenas que a gente vai falar no decorrer do episódio. Falamos em live e agora vamos falar no decorrer do episódio, né, Pascoal? Com certeza, Hildo. E óbvio, né? A gente está aqui hoje num episódio especial, um episódio de fãs, né? De fãs que amam essa saga. E aí nós vamos destrinchar um pouco sobre isso, sobre o que a gente achou, sobre o que ficou legal. Será que o Villeneuve mudou demais, né? Qual é a mensagem que foi passada nesse Duna Parte 2, vamos ter Duna Parte 3, então todas essas conversas vão ser ampliadas, mas... Sim, vamos, no meu universo já tá gravando, inclusive. Pronto, no meu também. No meu também, já tá confirmado. Sim, já deu o press conference, já tá... Eu vivo em um universo que o Duncan vai voltar e acabou, mamãe voltando. My boy! Chegando lá na hora, my boy, voltei. Porra, vou ficar completamente excitado com essa cena.
Mas olha só, grande Hilo, já que a gente está ouvindo aí os nossos convidados, eu queria dizer que esse é muito especial, porque estão aqui pessoas que confiam, todos confiam no nosso trabalho desde o início e são nossos apoiadores no Catarse, via Pix. Depois a gente vai falar também como é que você pode participar desse grupo seleto. Então a gente tem um grupo de WhatsApp só para apoiadores de Catarse, onde a gente temos nossas conversas mais íntimas. Hildon Oliver todo dia traz uma receita nova para dizer como os cabelos dele ficam tão sedosos. e ainda está devendo tirar uma foto na praia de tanguinha azul com marquinha de sol para a gente... Tô devendo. E nos brinda... E nos brinda com essa voz lá também, no áudio. Tem dias que eu aí faz toda a diferença. Tem dias que eu tô me sentindo assim, eu ouço a voz do Hildo assim, boto bem baixinho, eu fico arrepiado, isso não, eu tô vivo. Eu posso viver. Então a gente faz muito. Olha, eu vou dizer que a gente vai falar um pouquinho também do Cine Reboot, né, Pascoal? Que foi muito bacana, foi super emocionante. Mas tivemos alguns problemas técnicos, inclusive. Tivemos uma experiência arraquina, né, Pascoal? Demorou um pouquinho. E não tinha o som, né? E então eu tive que fazer uma sala lotada na garganta, o quiz, né? Foi muito bacana. Pascoal ficou extremamente triste porque não podia participar. Cara, só um prêmio legal, pôster oficial de Duna, eu só olhando aquilo passar na minha frente e já dizendo, quem ganhou eu posso comprar. Já que já estava oferecendo lances para adquirir tudo aquilo que o pessoal ganhou, mas ninguém quis vender. Mas olha lá, eu queria, antes de começar a mesma análise, eu queria chamar cada um dos nossos convidados e rapidamente eu queria que eles se apresentassem e dissessem assim, de forma um pouco sucinta inicialmente, por que se apaixonaram, por que amam essa saga, né? Mesmo antes do filme. Então eu vou começar aqui, seguindo a ordem de apresentação. Essa aqui já é conhecida, mas eu gostaria que ela se apresentasse. Muita gente está chegando agora para conhecer esse universo, muita gente mesmo. Daqui a pouco, Notícias do Império, a gente vai dar uns números muito legais do nosso podcast, mas começo por ela, nossa planetóloga, Júlia Massing. Por favor, fale um pouco de você e da sua paixão por esse universo, e daqui a pouco a gente começa a falar do filme. E Júlia, eu estou aqui de joelhos, enquanto você estiver falando, eu vou ficar de joelhos. Isso, também. Em homenagem à nossa planetóloga e pedindo perdão. Tem que contextualizar, né? Infelizmente fui esquecida do churrasco Fremen. Me esqueceram de mim no grupo do Catarse, mas jamais. Pessoal, eu sou a Júlia, eu tenho 28 anos. E eu conhecido na pandemia, na verdade. Então foi uma época que eu tava, né, querendo ler novas coisas, pesquisando livros pra ler e tal. E tava meio que ali nos mais vendidos da Amazon. Então eu, vou comprar e ler. Aí quando eu vi era um calhamaço, demorei um tempão pra passar ali da primeira parte. Porque era muito denso, assim, né? Tinha muito nome e não explicava nada. E eu ficava, meu Deus do céu, como isso pode ser? Tipo, as pessoas falavam, meu Deus, é o melhor ficção científica. E eu ficava, meu Deus, eu não entendo nada. E daí eu ia em fórum na internet, eu não entendia nada. E, tipo assim, eu não achava muitas comunidades, assim, de Duna no Brasil pra conversar sobre. Porque eu queria conversar sobre, eu queria entender melhor, sabe? Até que eu fui lendo e entendendo melhor. E tipo, eu ficava muito fascinada com as coisas, muito intrigada como era diferente. Tipo, tinha elementos das coisas ao qual se inspiraram em Duna depois, né? Mas mesmo assim era muito diferente de tudo, sabe? Que eu já tinha lido. Então, por isso que me instigou tanto a querer conhecer mais. Isso é muito incrível. Eu amo ouvir essas depoimentos, porque cada um tem um jeito de encontrar a Duna, né? E cada um tem esse estranhamento, mas diz, mas é muito massa, eu quero continuar. Isso prova. Porque pra mim... outra coisa também que é o quanto atual né? O quanto o tempo passa e a história continua atual, né? Se passam 50 anos e as pessoas se apaixonam por esse universo, pela história, por tudo isso. Isso é muito legal. Pra mim, uma coisa muito importante em história é, tipo, construção de mundo, sabe? E pra mim, em Duna, isso é muito forte. E acho que isso me atrai muito. Então também. Vamos ouvir agora o grande Fernando Sarmento. Por favor, fale um pouco de você. Peraí, Pascoal. Em homenagem ao Fernando? Aqui, ó, música de
Manuel Carlos tocando aqui agora. Novela das 8. O pessoal do Leblon, de Copacabana, tá tocando aqui. Você viu só que é nunca vi. Valeu, obrigado aí. Não, é o meu mundo, meu início em Duna. Primeiro que eu sou mais velhinho, né? 58 anos, então eu vi lá quase no cinema o Duna, né? E eu conheci o Duna, na verdade, pelo filme. Eu não tinha lido, eu vi o filme e, por incrível que pareça, eu gostei muito. Na época, eu achei muito diferente, achei um negócio assim, aquele ambiente, aquela galera muito doida. Achei, cara, que isso? Assim, eu fiquei vidradaço. Aí vi algumas vezes depois, e depois que eu fui ler o livro. Aí eu li o livro, depois reli de novo. E aí falei, cara, esse universo, vendo os outros livros, eu falei, cara, esse universo é apaixonante, muito legal. E tudo que bota assim, discussão de política, com religião, com não sei o que, isso me encanta, assim, eu acho muito legal. E aí, cara, eu me apaixonei mesmo. Foi por aí. Perfeito. É o famoso estranhamento que cativa. Duna é desse jeito. Viu, Pascoal? Acho que o Fernando ele foi extremamente pontual, que eu vejo muito preciosismo em alguns leitores mais antigos, né? Que gostam de, olha, sei todos os nomes, as formas de falar, e acabam olhando meio torto pro novo público de Duna, que chegou por conta do Denis Villeneuve. Cara, você... Fernando, a gente conheceu Duna pelo filme do Lynch, sabe? Isso. Então, essa abertura, esse conhecimento se deu também por um filme, essa entrada se deu por um filme. Então, se você é desse leitor mais antigo, um pseudo-Fremen, entenda que você está agindo errado, mas... Um Fremen do Sul, você está sendo muito exigente, muito... Né, Pascal? Vamos receber no nosso set novos integrantes, né, pessoal? Vamos passar então para Catherine Fleck. Eu gosto de falar esse nome, Hildo, porque eu capricho no Catherine Fleck. Por favor. Não falo porque eu tenho medo de errar. Que falar de Duna, eu não sei, cara, porque é uma pergunta, difícil. Mudou a minha vida de uma forma que eu não... Ainda pra mim é difícil colocar em palavras. Mas, assim, eu sou conhecida por ser apaixonada por Paul Atreides. Então, eu admito, pelo menos, que 50% do meu amor por Duna é por causa dele. Mas você é apaixonada pelo menino Paul ou pelo homem Paul? Não tem como. Menino Paul. Você sabe que eu não gosto muito do menino Paul, né? Eu gosto do homem Paul. Eu gosto do Paul sem esperança. Aquele Paul. Eu me conecto. É pelo bonzinho, o mocinho, pelo malvadão. Perfeito, tivemos aqui a introdução, falamos um pouco com os nossos convidados. Antes de a gente falar mesmo do filme, Duna Parte 2, vamos para Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon, Fernando, Catherine e Júlia. A gente vai começar aqui o Notícias do Império, obviamente, primeiro falando sobre a bilheteria de Duna Parte 2, que até ontem, aqui eu vendo aqui, já chegou a 360 milhões, né, de dólares. Então, assim, a gente já daqui a pouco atinge o ponto de equilíbrio, chegar mais ou menos a 500, 600 milhões. O filme já se paga, porque o filme foi 190 milhões de dólares. A expectativa é que continue a ter grande sucesso, então existe um prognóstico aí de 600 a 700 milhões e tem gente que está apostando no bilhão. Eu tô nessa segunda turma aí, tô nessa segunda parte, então a gente vai ficar meio que nessa expectativa. Eu tô nessa. Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui, Grande Rio, além dessa grande sucesso de Duna nos cinemas, que é importantíssimo para a ficção científica e para a franquia, né? Porque Duna agora, com certeza, vai ter uma franquia muito forte. Também agradecer muito, porque hoje eu fiquei muito feliz. Eu até compartilhei já em alguns grupos nossos. A gente tem grupos de WhatsApp de ouvintes do DunaCast e nós temos grupos de WhatsApp dos apoiadores do Catarse, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas
no Spotify, Rido, eu gostaria muito de comunicar, né, a todos que estão aqui. A gente conseguiu, tá? A gente entrou para os 35 podcasts. Aliás, a gente entrou no top 50 do Spotify de ficção. A gente está em 35º colocado no Brasil todo. Nós somos o 35º no Brasil. Seríssimo. Nós somos o 35º colocado no top ficção. Sério, de 50 bicho? Nós estamos lá no 35º colocado, aparecemos. E a galera tá curtindo. Nós estamos agora com 3.144 seguidores só no Spotify, tá? Somente no Spotify. Lembrando que a gente tem outras plataformas para poder acompanhar. A gente tem no Apple Podcast, a gente tem no Google Podcast, a gente tem no Deezer, a gente tem no Amazon. Então, assim, nas outras também a galera tá curtindo. E uma outra coisa incrível que conseguimos também hoje, Hildo. Conseguimos 100 mil reproduções. Né? Hoje nós já atingimos 100 mil reproduções do DunaCast. A gente tá caramba! Labuta há muito tempo. E. Luciano Gaí! Tô emocionado, bicho. Exatamente. Então, estava escrito, né? E assim, nada disso seria escrito sem essa galera que está aqui com a gente hoje, que são nossos apoiadores aqui do Catarse, que estão desde o início apoiando. Então, assim, eu convido todos a ajudarem a gente a manter esse trabalho, até ampliar, né? Porque a partir do momento que tem um apoio, a gente tem condição de ampliar, fazer vídeo, sei lá, começar a fazer outros podcasts. Eu e o Pascoal, a gente conversa muito sobre outros projetos, falar mais de ficção científica no Brasil. Exatamente. Mas, e saber esses números, esses dados, gente, dá uma força absurda pra gente. A Caterine, né, ela tem... Eu, inclusive, em breve seremos irmãos de tatuagem também de Duna, inclusive, acho que todo mundo tem que fazer. Porque saber desses números, saber de tudo isso, gente, me toca de uma forma absurda. Me toca porque Duna... Eu sempre falo isso em podcast, eu sempre posto sobre isso. Duna me salvou algumas vezes, né? E nesse último resgate, foi um resgate de entendimento, de acreditar em quem eu sou, de acreditar no que eu posso produzir, no que eu posso fazer. Pascoal, acima de tudo, com essa gentileza absurda, acreditou no meu trabalho e eu me emociono, cara, de verdade. Obrigado mesmo, pessoal. Te amamos. Sinta-se acolhido. Sério, eu amo todos vocês. Obrigado, gente. Hildo faz um trabalho excepcional, a gente começou essa parceria e a gente reformulou a forma de fazer o DunaCast, então agradeço. Obrigado, Hildo. Por ter acreditado, porque assim, era difícil, viu? O Hildo não era fácil não, o Hildo a gente tem que conquistar o Hildo pra vir pra cá, ele aceitou. Eu tava completamente desacreditado, né? O Pascoal sabe que, porra, eu produzo pra internet, porra, sei lá, 18 anos, bicho, é muito tempo. E completamente desacreditado. Existem muitos processos, muitas pessoas. O ser humano, eu vou até trazer o próprio Jean-Giraud Moebius, né? O homem é bom. Não, o homem não é bom. Inclusive. O povo já falava isso pra irmã dele, né? Exato. Não vem, né? Mas olha só, eu queria agradecer aqui todos que apoiam a gente no Catarse. A gente tem quem quiser apoiar o DunaCast, vai no Catarse, tem lá o DunaCast, ou você pode fazer isso através do Pix, que é o nosso e-mail, tá? dunacast@gmail.com. Mas eu quero agradecer primeiro a galera que está nos apoiando, Fernando Sarmento, que está participando, Caterine Fleck, que está aqui participando, Rogério Acioli, João Pedro Valêncio Dourado, e tem gente nova, viu? Eduardo Guilherme, Juliana Almeida está aqui com a gente, Sara Gutenberg Matias Ferraz, Fernando Galvão, Rafael de Campos Crivellaro, Antônio Chaves Sampaio Filho, Júlia Mela Massing, gosto de Júlia Massing, o Hudson e no Pix, o Wellington Cedran, Daniel Rockenbach e Beatriz. Como é agora de Menberg, né? Nossa deusa. Então, inclusive, nossa deusa, ela além de Bene Gesserit, ela também é uma divindade. Então, pronto, né? Agradeço essa galera. Quem quiser participar e apoiar o DunaCast, seja muito bem-vindo a esse set e a gente fica muito feliz. No decorrer aqui, vocês vão ouvir os comentários dos nossos apoiadores, o que é que eles acharam do filme Duna Parte 2. Então vocês vão curtindo aí um pouquinho e daqui a pouco a gente volta para falar aqui do que a gente achou.
Fala aí, Hildon e galera do sítio do Narrax Brasil. Como é que vocês estão, meus queridos? Como é que tá essa umidade? Tá em dia? Tá hidratado? Cara, eu tive o enorme privilégio, junto com alguns outros frames desse sítio, de poder acompanhar a pré-estreia do Duna Parte 2 não é na cabine, né, mas na pré-estreia mesmo, que foi vinculada para algumas pessoas convidadas pela Warner aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, no meu caso. Tava comigo a Beatriz, que é a nossa Bene Gesserit, tava o Roberto do Primeiro Contato Sci-Fi, uma penca de galera famosa. E eu vou falar o seguinte sobre o filme agora, que é o mais importante. Confesso que o meu coração ainda não está 100% entregue para Duna Parte 2. Eu acho que o meu lado fã, o lado daquele cara que leu todos os livros, que ficou lendo possíveis teorias, que lê artigo, que lê tese, que vê Reddit, que vê um monte de coisa, Dunipedia e... parece que isso afetou a minha expectativa está muito grande. O momento que eu assisti pela primeira vez foi muito emocionante pelo contexto no geral, não só pelo filme. E eu acho que eu não consegui me entregar para a experiência igual a outros filmes que eu já assisti no cinema, igual A Chegada do Villeneuve, que foram muito especiais para mim. Na segunda assistida, alguns dias depois, eu confesso que melhorou muito. Eu pude validar e vislumbrar a beleza artística, técnica, visual, e a cada momento eu tenho vontade de assistir mais, porque parece que tem algo mais profundo, tem mais detalhes, tem mais easter eggs que o Villeneuve, fã de Duna, deixou ali, e ele colocou pra gente, não de maneira fácil, de maneira mastigada. Não é porque o Villeneuve não é esse tipo de diretor. O Villeneuve deixou nos detalhes ali pra mexer com a gente, os paralelos, as falas. A segunda assistida ela ficou muito melhor. É como se o Duna fosse aquele whisky de boa qualidade que você não bebe com gelo, que você bebe seco, que você aprecia no seu paladar, como se fosse a água da vida. Então, pra mim, é um filme muito especial. Tem sido maravilhoso ver como Duna saiu do underground finalmente, está se tornando algo mainstream de verdade. Tantas páginas diferentes falando tão bem. Gente que tinha tanta preguiça de falar sobre Duna, sobre o universo de Duna, e agora tá saindo da chacota, tá levando a sério. E no fim das contas, assim, no fingir dos ovos, eu acho que Duna se tornou, graças ao sonho de um fã, que é o Villeneuve, ao sonho do Hans Zimmer, que também é fã de Duna, uma das, se não a melhor adaptação de uma obra de ficção científica, da obra de ficção científica mais importante do século XX, da literatura contemporânea. E é maravilhoso poder viver esse momento. Eu pretendo assistir mais vezes no cinema. Eu quero aumentar ao máximo o lucro dessa bilheteria, porque o filme merece. E eu sonho muito em assistir uma terceira parte com o Villeneuve, com o mesmo a um nível ainda maior de qualidade. O Villeneuve entrega muito, o Villeneuve entrega nos detalhes. O Villeneuve não é um diretor fácil, mas ele é exuberante, ele é técnico, ele é carismático. Ele sabe o que ele quer dar atenção. Ele não quer ficar dando atenção para briguinha de faquinha. Ele quer dar atenção para um contexto maior, para quem está mexendo as cordinhas, quem são as marionetes, quem que manda nesse universo. Ele não está preocupado em postergar ou demorar em batalhas, porque não é um filme de luta, não é um filme de Mortal Kombat, não é um filme sobre Duna. É um filme sobre política, religião, sobre ecologia. Então, assim, eu tô maravilhado. Eu quero assistir de novo, eu tô maluco pra poder ter uma cópia pra assistir com calma. Eu queria decopar esse filme, eu queria ver análises decopando, cena a cena, momento a momento. Desde a primeira fala que eu vejo o Paul Atreides repetindo uma fala do filme anterior. A gente tem esses paralelos visuais, a luta no final, a sala de treino com Gurney, depois como ele treina a luta dele com o Fade Rauta. Tudo é muito bem amarrado, tudo muito bem colocado, tudo tem um propósito. É maravilhoso, eu tô deslumbrado. Queria, sim, confesso, mais loucura, mais droga, mais licergia, mais maluquice,
Duna, pra mim, é piração, é LSD, é viagem de droga, é ler o capítulo quando o Paul ou a Jéssica tomam algo da vida e se sentir numa viagem de ácido. Mais que eu nunca tenho usado. Mas é tipo lembrar de 2001, quando o cara tá viajando ali no final do filme, cores, movimentos, coisas mais aleatórias, abstratas. Talvez o Villeneuve poderia fazer isso, talvez eu como fã gostaria, mas de novo, o Villeneuve tem uma história para contar, ele tá adaptando, ele tem um ponto de vista e acima de tudo, ele quer fazer de Duna relevante. Para fazer ele relevante hoje, mais relevante do que nunca, ele tá trazendo um assunto tão importante, tão atual quanto religião, manipulação de massas, extremismo, violência. Um mundo onde não existe empatia, onde não existe equilíbrio, onde não existe vulnerabilidade. Um mundo onde só existe manipulação atrás de manipulação, planos entre planos. É isso. Plano dentro de planos. Me confundi. É isso, pessoal. É um prazerzaço. Brigadaço, Naib e todo o pessoal do Narrax Brasil. Foi maravilhoso curtir esse momento com vocês. E eu espero que vocês que estejam ouvindo esse podcast também estejam aproveitando esse momento especial que é assistido na parte 2 nos cinemas. Um abraço cheio ou sem nenhuma umidade para vocês, com muito carinho, do Mentate Rogério Acioli. Então, para o que interessa, vamos analisar esse filme incrível de Denis Villeneuve, que fez a galera falar: Lisan Al-Gaib, todo mundo quer ser, todo mundo quer seguir o homem de Paul, todo mundo quer ir para a Guerra Santa. Também com aquele convencimento, até eu ia lá para matar os... Eu não posso nem falar matar os corrinos, porque a gente tem 2 corrinos aqui presentes, então seria muito agressivo eu falar isso. Somos corrinos dissidentes, a gente. Xingamento. Essa é uma outra vertente dos corrinos, é um outro grupo, pior, uma galera que... A outra vertente é pior sempre do que a original. Mas Pascoal fica me criticando, porque eu defendo a Princesa Irola, e agora ele tá querendo passar pano só porque é a Florence Pugh que tá fazendo a Princesa Irola. Tem gravado. Claro, eu nunca falei mal da... Eu nunca disse... Que é a minha voz? Tem agora essa porra, né? A voz igual. É tudo AI. É, tudo inteligência artificial. Nunca falei mal da Princesa Irola e da Megera Chorona. Nunca. Você que tinha todo esse... Mas olha só, gente, vamos aqui falar do filme e primeiro falar da emoção, né? De ver. Eu queria primeiro entender qual era a ansiedade de vocês para assistir Duna Parte 2. Porque assim, vamos só situar. Duna Parte 1 foi um filme muito bonito. Foi uma apresentação do universo. Mas foi lançado em uma época muito complicada, né? Ainda de pandemia, poucos cinemas abertos, e quando estavam abertos não era lotação completa. E muita gente... E de sociedade, né, Pascoal? A gente estava num momento de entendimento social absurdo do que poderíamos fazer, o que não poderíamos fazer. Foi um marco absurdo, né, cara? Pro cinema, inclusive, ele é o grande filme dessa pandemia. E muita gente tinha visto Duna no cinema, e faz muita diferença, né? Quer dizer, muita gente não entendeu na época que o Villeneuve falou, é um filme para ser visto no cinema. E Duna ser visto em casa, eu sei que muitos também viram e gostaram, mas estão percebendo agora, em ver Duna 2 no cinema, como faz uma total diferença de som, de imagem, de você estar nesse ambiente que é o cinema, né? Escurinho do cinema, faz toda uma diferença. Então, primeiro eu gostaria de perguntar aos nossos convidados, o Hildo também tem toda a liberdade para fazer as perguntas, mas eu queria começar com a Catherine. Qual era o teu nível de ansiedade? Assim, você esperava que Duna 2 ia ser tão melhor que Duna Parte 1 ou era algo previsível para você? Olha, eu esperava por conta dos trailers. Principalmente o último que saiu. Pra mim, eu lembro de quando saiu, foi à tarde até, mas sei lá, umas 3 horas da tarde.
Eu tava desesperada, eu tava trabalhando. Eu acho que eu fui a primeira até a compartilhar o negócio. Eu lembro de ficar tremendo, de chorar, assim, num nível absurdo. E, enfim, eu tinha as cenas, assim, que eu tava muito querendo ver, que eu tava muito ansiosa, que era justamente a luta, né, do Paul e do Feyd. Pra mim, aquilo dali foi a melhor cena do filme inteiro. Pra mim não sei se era previsível, se eu que tava, não sei, superou tudo pra mim. Mesmo assim, com todas as minhas... Eu vi o filme, eu tenho algumas críticas, assim, mas de maneira geral... Vamos falar. De maneira geral, é épico. E vamos desconectar agora e acabou do universo, tem crítica, não vai... Vamos fazer a babação e depois a gente vai falar de algumas coisas, de alguns pontos que talvez nós que somos fãs sentimos falta, poderia ter colocado ou não, a gente vai discutir isso aqui também. Mas vamos passar para o Fernando. Fernando, a expectativa era que fosse melhor do que Duna Parte 1? Você achava que ia atingir esse grande público que tá eu tinha essa expectativa assim, a primeira parte eu curti pra caramba, assim, achei bem legal, mas eu esperava justamente porque acho que a segunda parte, até da parte do livro, que aí vem a história mesmo, né? Tanto que quando você assiste com algumas pessoas, elas falam assim, aconteceu muita coisa, porque a coisa acontece justamente aí no segundo. Então eu criei uma expectativa, como eu até nos bastidores estava falando aqui com o Pascoal, que eu criei com o Senhor dos Anéis, quando eu vi o trailer do Senhor dos Anéis, que eu sou fãzaço, eu falei, uma expectativa no alto. E a mesma coisa quando eu vi os trailers, eu falei assim, caramba, ferrou. Não me estrague. Não faça que o trailer seja só o que tem de bom no filme, que às vezes tem isso, né? Você vai ver o trailer era o que tinha, e acabou. Eu falei, por favor, Mr. Dennis, não faça isso comigo. E aí, cara, isso realmente foi sair do cinema extasiado, como eu saí quando eu vi o Senhor dos Anéis, assim. Tinha uma expectativa alta e se cumpriu. Eu evitei ao máximo, assim, ver os trailers, porque no primeiro filme eu sinto que eu quase já sabia o que ia acontecer em todo o filme, assim. Então, eu fiquei meio... Não teve... No primeiro filme, eu vendo no cinema, não teve tanto... grandes momentos, porque teve, claro, a emoção de ver na telona e tal, mas, tipo, eu sinto que eu já sabia o que tava vindo. E nesse foi o completo oposto, porque eu não sabia o que tava vindo. Tipo, mesmo conhecendo a história, eu ainda me surpreendi. E acho que a primeira vez que eu vi 2 vezes. Eu fiquei tão extasiada que muita coisa assim eu não consegui absorver do filme. E eu simplesmente não sei o que eu achei do filme. E daí eu tive que ver de novo pra entender que eu amei o filme. Então, eu achava que ia ser muito superior ao primeiro, assim, em questão de ação, porque realmente esse filme era pra ter mais ação, porque a segunda parte desse livro tem mais ação, mas realmente entregou o que prometia e muito mais. Antes do Hildon falar, eu queria só falar aqui uma situação. Eu assisti o filme antes, né? Na sessão de imprensa, dia 27, a estreia foi dia 29. E aí eu conversei com o Hildon, que o Hildon estava fugindo de spoilers. Mas aí eu disse, Hildon, porque assim, o personagem principal, assim, que o Hildon curte muito é a Alia. E ele sempre falava, olha como é que vai ser a Alia. E aí eu já fui dizendo, Hildon, vai com o coração aberto e a Alia vai estar. A Alia é a irmã do Paul, pra quem tá ouvindo. A Alia vai estar, mas ela não vai estar da forma como a gente... Aí ele já foi meio murchando. Então, ele foi pro cinema, aí ele vai falar essa experiência dele, e melhor ainda, porque ele tava com a digníssima dele, que nunca tinha ouvido falar de Duna, assim. Tinha ouvido porque o Hildon faz o podcast, mas nunca tinha aquele interesse de assistir o filme ou de ler o livro, e eu quero que ele fale da experiência dele e da digníssima dele ao lado dele. Assim, cara, a gente até gravou recentemente também um Dunaverso. Bruna, desculpa, digníssima tem nome, a Bruna. Nós gravamos até um Dunaverso recente, né? Foi o penúltimo Dunaverso que nós gravamos, justamente sobre o reassistir o Duna. E quem acompanha o nosso podcast sabe que eu não tinha visto no cinema o primeiro filme. E foi uma experiência absurda. Duna saiu encantada e tá até lendo o livro. Já tá bem adiantada na leitura, mas, por exemplo, tinha coisas da parte 2 que ela não sabia, né? Quer dizer, a maioria das coisas, na verdade, ela não sabia. E quando o Pascoal falou assim, Hildon, calma teu coração, vai ter a Alia. Eu disse, não, Pascoal, mas eu não quero saber, porque assim como Júlia, eu não vejo o trailer. Gente, eu não vejo o trailer. O Pascoal me fez ver o primeiro trailer pra poder fazer uma live. Eu disse, cara, faz a live tua, eu não vejo o trailer, bicho, eu não vejo.
É uma parada minha, assim. Às vezes, se for um filme muito que eu tô querendo e eu tô no cinema e tem os trailers, eu fecho os olhos, eu fico ali tentando me distrair, eu não vejo. E detalhe, tá? Detalhe, né, Rio? Só antes de ele completar. A gente não marcou assim, coincidentemente, a primeira vez que o Rio foi assistir era a minha terceira vez, né, Rio? Que eu ia assistir. Mas só que a gente acabou sendo a mesma sessão, a gente, claro, não sentamos juntinho, eu não consegui dar a mão pra ele, ficar com a mão apertando a mão dele no filme, mas no final, cara, a gente gravou lá no final e eu tava tanto a Bruna como o Hildo, não é emoção, por favor. Hildo, assim, Bruna falou durante a exibição do filme, Bruna deve ter falado umas 5 vezes. Caralho, que filme foda, sabe? E... a gente até brinca no grupo da gente que algumas questões no filme, eu agora realmente eu entendo pessoas que seguem líderes, porque tem cenas específicas ali que se o Timothée olhasse na câmera e disse assim, marche, eu tava marchando, sabe? Usando a voz, marcha. E assim, foi muito bom não ter recebido spoilers. Apesar de conhecer o livro, até a pessoa fala, Rio, tu é maluco, tu leu o livro várias vezes já, mas é diferente, e eu sei que muita gente tem crítica a determinadas coisas, inclusive, eu deveria ser a pessoa que mais vai criticar por conta de Alia, né, mas eu lembro muito da entrevista que eu vi há um tempo atrás, do Herbert, que eu gosto muito de ver entrevistas de autores, até por conta de projetos que eu faço sobre, inclusive o Pascoal tá me devendo, que eu quero fazer pro Duna Hacks, que eu já fiz um sobre Tolkien, inclusive, Fernando, já fiz um podcast biográfico, com narração, fiz roteiro, edição e tal. É uma parada que eu me orgulho bastante de ter feito. E, cara, o próprio Frank, ele falava que ele curte que adaptem a obra dele, né? Ele falava, já adaptem Duna da forma que vocês quiserem, né? Ele tinha esse entendimento de que a obra não pertencia a ele, pertencia ao mundo. Ele como escritor, isso é muito complicado para um escritor, você abnegar, né, abrir mão do seu filho maior e dizer assim, não, ele agora pertence ao mundo, e eu quero que o mundo, né, apresente outras formas de se contar essa história. E eu sei que a gente é tão agarrado às coisas que a gente ama, que a gente precisa que as coisas sejam iguais e da mesma forma, mas se for igual, já tem um livro, eu não preciso de uma adaptação. Então, que seja feito com respeito, que seja feito com sensibilidade. E eu, assim, sério, não existiria um outro diretor que fizesse esse filme com o respeito e o amor que Villeneuve fez. Só existiria uma pessoa que faria esse filme com tanto amor, que seria o Pascoal, mas ele não é diretor. Talvez eu não teria a competência do Denis Villeneuve. Cara, o Denis Villeneuve, você pode falar até assim, pra mim, agora ele finalmente atingiu o grande público. Porque... Não. O Denis Villeneuve, ele tá começando, cara. Esse cara vai surpreender a gente de tantas formas ainda, sabe? E ele consegue isso. Então, pra mim também, a minha experiência de ver Duna foi muito com emoção, né? Porque eu tava certo de assistir uma sessão de imprensa, dia 27, e tive um imprevisto no trabalho. Caramba, foi uma quest, né, Pascoal? Você teve que montar em um verbo. Exatamente. Só para vocês terem uma ideia, a sessão era às 10h30. E aí, no dia anterior, tinha no meu trabalho, tinha acordado lá com todo mundo, ia deixar as pessoas no meu lugar, todo mundo feliz que eu ia assistir Duna, parte 2, tranquilamente. Aí me liga uma pessoa do trabalho e diz, cara, vai uma pessoa, tipo, vai o teu chefe visitar a tua filial. Tu precisa estar lá para isso, só isso. Né? No caso, eu trabalho com educação e, no caso, veio a superior, a madre superiora da educação. E aí, eu meio que muito feliz, honrado, porque eu ia receber uma pessoa importante na escola, uma divulgação legal, e ao mesmo tempo chorando, porque Duna, eu não ia ver Duna no dia 27, conforme eu tinha me planejado. E, como estava escrito, né, tudo deu certo. Tudo, a apresentação e tudo mais lá na escola terminou antes das 10 horas, 9h40. 9h40, quando todo mundo saiu, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha mais ninguém, só tchau, eu vou correndo agora que ainda dá tempo para assistir
E deu certo, então assim, e eu fui com o coração aberto em todos os sentidos. Por quê? Porque quando eu fui assistir Duna parte 1, minha primeira vez, não sem duplo sentido, vendo Duna de Villeneuve de 2021, não foi legal, porque eu estava travado com a visão do livro. Então muitas coisas eu não conseguia curtir. Porque eu fiquei, mas tá faltando isso. Por que ele fez isso? Por que tem pouco tempo de tela para isso? Era para ter mais isso. Então, não foi legal. Eu só fui me divertir com Duna, assim, do primeiro Duna, me divertir mesmo. Eu acho que eu me diverti bastante da última vez que eu fui com o Hildo, que acho que era a 6ª vez que eu fui, o Hildo foi comigo. Assim, eu tipo me soltei e foi legal. Então eu disse, não, eu não vou assistir agora Duna parte 2 com essas travas mentais de leitor. Eu vou para curtir a proposta do filme. E foi a coisa melhor que eu fiz na minha vida. Porque eu fico até arrepiado, porque o mais legal de você assistir e gostar da qualidade, da fotografia, do figurino, dos efeitos sonoros, da trilha, é você ver a reação do público, do grande público, público que não conhece Duna. E ver as pessoas rindo, ficando com raiva, apoiando. Então, assim, eu já assisti 5 vezes. Depois da 4ª e 5ª vez, foi mais também observando essa reação. E eu fico arrepiado, porque finalmente Duna tá no grande público, tá? As pessoas estão conhecendo. Diferente de algumas pessoas que têm ciúme das suas obras, eu até acho engraçado a minha filha, que ela disse, pai, mas agora todo mundo, eu tô com ciúme da minha obra que eu conheci agora, há pouco tempo, era tão restrita e todo mundo agora quer saber de Duna. Eu disse, não, mas é isso mesmo, deixa todo mundo saber de Duna, quer saber pra essa geração nunca deixar mais Duna morrer, né? Então, isso continuar e as pessoas verem como é incrível. E daí a gente tem também produções maiores, melhores e mais grandiosas. E aí a gente parte pro filme, né, gente? Então, assim, eu queria primeiro conversar falando um pouco sobre toda a questão das casas, né? Eu acho que mais uma vez o Villeneuve, ele foi fantástico quando ele faz os cortes. A gente viu muito bem os frames. A gente pode até começar com os frames, porque muita gente se surpreendeu com o teor mais engraçado dos frames, né? Porque as pessoas pensam que Duna ninguém ri, não tem piada, né? Então, quando você tá lendo o livro, você tá lendo o livro, a parte mais engraçada, mais legal é sempre quando os frames aparecem. Porque eles são engraçados, eles são... Eu senti falta do xingamento do Stilgar. Exato, eles têm uns xingamentos, eles têm várias situações. Então, eu acho que algumas coisas que o Villeneuve colocou lá também, que acrescentou demais, foi aí eu vou passar pra vocês, mas eu já me empolguei. Cara, que coisa linda ver, linda assim pra gente, pra pessoa que tá sofrendo isso, não, mas quando eles tiram a água dos Harkonnen naquela primeira parte, né, como tirar a água do invasor, né, o cara coloca lá um aparelhozinho e vai tirando a água e colocando nas bolsinhas pra beber, né, então assim, uma coisa que a gente no livro ele fala que a água ia ser recuperada, mas a ideia era que tinha que levar os corpos pra algum canto. E o que foi mais interessante, Villeneuve ele foi tão sutil nisso, porque quando ele apresenta, isso mais à frente, né? Quando ele apresenta a Guia de Prime, aquele lugar inóspito, né? Cinza, sem cor, deixando muito claro que esse povo, o povo Harkonnen, ele consumiu aquilo de tantas formas que ele destruiu tudo, né? E a Bruna, que é uma pessoa que não conhece o universo de Duna, né? Ela resgatou a fala do Stilgar pra Jéssica, né? Quando ele diz assim... Ele disse, não, é água impura, tá contaminada, só serve pra refrigerar os trajes. E quando ela olha assim pra Guia de Prime, ela olha assim, por isso que ele falou, né, porque o universo parece meio contaminado, né, lógico, fazendo toda aquela alusão absurda a Giger, né, que é lindo, a arte visual do filme é maravilhoso, mas com uma frase muito bem colocada, ele consegue pegar também um público geral. Era lógico, era uma proposta visual de se contar algo, mas que estava inserida e com uma frase ele conseguiu explicar tudo isso de forma fantástica, sabe? Eu vou começar pela Catherine. Catherine, aquela parte inicial, a gente começa muito legal também a inversão agora. A gente teve Duna 1 com a Chani falando, né? Falando dos opressores, né? Fazendo aquela narração inicial. A gente sabe que no livro é sempre a princesa Irulan. Duna parte 2
começa com a Irulan, né, a oficial, né, a do Império, falando também a visão dela de como são as coisas, corta para Arrakis, para a continuação, onde o Paul, seu amado personagem, está lá como se estivesse dormindo, igual o primeiro filme, né, ele tá dormindo na areia, e, cara, que cena inicial aquela com os Harkonnen, Catarina, que eu fiquei, assim, de boca aberta com a beleza e com a violência daquele primeiro momento. Você se sentiu dessa forma? Eu acho que o início tem que ser exatamente isso. Porque eu entendo que o primeiro filme, pelo menos, foi uma introdução. Aí eu vou entrar também num papo, assim, que o primeiro filme eu até entendo porque que teve uma galera que não gostou e que achou meio chato, meio parado. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo porque tem que ser uma introdução de tudo, do universo. Mas, assim, falando dessa cena inicial, é justamente ali que, assim, ele pegou a atenção de todo mundo. Se fosse, talvez, uma cena mais, assim, calma, mais, sabe, talvez não fosse ser muito legal. Tudo ali foi, pra mim... Eu também vi Duna, não só, tipo, como a história, mas, assim, de uma parte mais técnica da coisa, assim, até por eu ser roteirista e tal, entender? Então, assim, eu acho que incrível, do início ao fim, mas falando dessa cena, foi ali que ele conseguiu pegar justamente a atenção das pessoas, e pessoas é o grande público mesmo, né? Porque a gente adorei. Fernando, tu teve essa mesma impressão, aquela beleza estética dos Harkonnen usando os cinturões para poder praticamente voar, assim, para aquela montanha, sensacional, né? Não, sensacional, né? E depois a queda deles, né? Assim, a queda abrupta, né? Aquilo foi aquele negócio... foi aquela subida, aquela descida em sequência. Foi fantástico. A gente começou excepcional. Júlia, tu sentiu a mesma coisa? Assim, a gente também já teve ali o primeiro contato com os Fremen, né? Eles começam a mostrar como eles agem, que são grandes guerreiros, né? E começam a mostrar que quem manda ali no deserto profundo são eles. Não aparece Harkonnen não, que já era. Eu gostei muito, assim, dessa parte dos trajes deles, assim, aquela cápsula na cabeça, achei bem alienígena, assim, bem bacana. E aquela parte que eles voam, assim, eles estão correndo, daí eles voam bem devagarinho, assim, tipo, flutuando. Esse efeito ficou muito massa. E daí eles caindo também, com os Fremen atacando. E muito interessante também eles vindo... Essa coisa dos Fremen sempre estar baixo, assim, tipo, enquanto os colonizadores vêm sempre de cima. Essa coisa, cara, eu acho muito legal, porque... É uma analogia, né, querendo ou não, porque os Fremen nunca estão em cima, nunca estão atacando de cima, eles sempre estão saindo da areia, vindo de baixo, se escondendo de baixo, né? Porque, tipo, é a vantagem deles, porque eles conhecem o planeta deles, a terra deles, e essa é a vantagem deles, né? Enquanto os colonizadores vêm sempre de cima, vêm voando, vêm atacando de cima, e mesmo assim eles não conseguem dominar os Fremen, eles acabam morrendo, né? Então... Porque eles têm o território a favor deles e utilizando essas técnicas de guerrilha muito bem apresentadas pelo Villeneuve, fantástico. E mesmo com a vantagem de, tipo assim, eles estão voando, flutuando, e eles não conseguem pegar os Fremen, e acho que isso resume muito bem boa parte do filme. Com armamento pesado, altamente equipados, os Fremen ali só... Tecnologia. Tecnologia monstra, nave, os Fremen estão só com uma adaga Cris. Eles tinham uma adaga Cris e um sonho. Projéteis, né? Exato. Exato, tá pensando nisso. E aí passa por uma situação muito legal, que eu achei muito interessante o Villeneuve colocar. Quando o Paul vai com a Jéssica, vão para Siete Tab, né? E vão lá pro lado do Frame do Stilgar. E assim, no livro não tem essa divisão, né? Porque assim, quando eles chegam no livro, é a coisa mais tranquila, eles vão lá se adaptando. E lá eles são recebidos de forma agressiva, o corpo do James ainda ali sendo carregado, né? E o pessoal achando que eles são espiões, gritando que a Jéssica era uma bruxa e chorando pelo James. Cara, aquilo foi arrepiante. O que é que tu achou daquela, Fernando? Não, o legal ali, né? Porque você vê
o contraditório, né? Quer dizer, alguns xingando ali, criando problema, né? Por conta da morte do cara, e os outros lá, né? Eles jogam aí. Então, você vê aquela divisão ali, ao mesmo tempo, uns apoiando e outros contra. Então, é demais. Essa parte foi muito, muito emocionante também. Muito tocante. Júlia, alguma coisa, assim, quando eles entram lá e tem essa... É interessante também, em vários momentos, a Jéssica colocando muita mão na barriga, né? Pela gravidez, né? Então existe toda uma preocupação, porque assim, ela é a mãe que... O próprio filme, né, Pascoal? Ele começa com esse diálogo entre Paul e Alia, né? Então, assim, ele começa justamente... a frase que você até fala no início, né? A gente conversa... Não no início, a gente começou no início. Você fala assim, você não acha... Esse mundo é cruel, minha irmã. Você não acha melhor voltar para as estrelas junto do nosso pai? Então é um recado da jornada que eles estão por vir. E deixando muito claro essa ligação tão poderosa, que vai ser tão importante para a parte 3, que no meu universo já está sendo gravado, né, deixando tão claro essa relação extremamente poderosa de Paul e Alia, né? Já podemos falar sobre a decisão de deixar a Alia no útero? Assim, a minha opinião, decisão acertada. Porque, obrigado, gente, Júlia, eu também. Uma criança de 4 anos... Não, uma criança de 4 anos matando o Barão não tinha como, gente. Não tinha como. Não ia rolar, não. Sabe? Não tem. Não, eu vou ser até mais específico, né? Porque a gente pensa muito nessa questão. Pra quem não sabe, gente, vocês não... Um spoiler, né? Já mais à frente, mas não é Paul que mata o Barão. Não, pode falar, aqui é com spoilers. Ali é livre de spoilers, né? Não é Paul, inclusive a Alia, ainda criança, né? Lembrando que por todo o processo que a gente vai até falar que Jéssica passa, né? A Alia é uma aberração. A Alia, ela tem as memórias de várias cenas de séries, né? Ela é uma abomination. Mas eu vou dizer, sabe o que eu acho mais interessante? É que, por conta de tudo que Paul vai passar e as escolhas do Villeneuve para esse filme, porque Paul tem um caminho desolado, né? Inclusive, no final, apesar da vitória, é desolador para Paul. E Paul, ele precisa do link etéreo, né? Do link com a promessa do que pode vir, do amor que está por vir. Ele tem noção desse amor, tanto com o próprio Shani, quanto o amor que a irmã dele vai nutrir por ele. Ele tem total sintonia desse. Só que o final de Duna Parte 2 é sem amor. Paul teve que abdicar de tudo. Abdicar, inclusive, né, apesar de colocar o nome Muad'Dib em seu nome, como meu nome é Paul, né, Muad'Dib Atreides, ele precisa abdicar do deserto também. E então, Alia, dessa forma etérea, dessa forma no pensar, sabe, na promessa, né? E isso faz muito link da relação de Paul com James, né? Todos os momentos de acalento, tirando de Shani, porque foi o único acalento real da vida de Paul nesse momento, todos os acalentos de Paul sobre futuro, sobre quem ele poderia ser, vieram de forma etérea, vieram desse mundo premonitório, do que poderia ainda por vir. Então essa relação construída no mundo etéreo é tão importante para o que a gente vai ver na jornada de Paul. Inclusive, isso é uma coisa importante de se falar, porque eu vi muita gente que, inclusive, estava vendo, nunca leu, e enfim, estava vendo o filme, não viram o Paul como... É porque eu sou muito defensora do Paul, mas assim... viram ele no final do filme como um grande vilão. E assim, logo no final mesmo, quando ele toma o partido lá, quando ele fala pro Stilgar e tal, enfim, você vê a cara dele, que ele não tá contente em tomar aquela decisão. Isso. As pessoas, justamente no final, fiquei assim, como assim que as pessoas estão vendo ele como um vilão, como a pessoa mudou do nada? Mas eu acho que o grande lance de Duna, eu acho que é justamente deixar essa coisa, acho que essa coisa dúbia, pra mim, é o lance, sabe, assim. Eu acho que esse é o objetivo, é você deixar aquela dúvida se o cara é ou não é. Alguns vão dizer que sim e outros vão dizer que não, porque eu acho que isso aí a vida é hoje, é isso aí. A vida é hoje. Cat, isso pra mim é perfeito o que você falou, porque as pessoas... Você é defensora de Paul, você entende a jornada de Paul. Mas, por exemplo, Paul é um vilão, sim. Paul é um vilão? Não, assim, lógico, não, calma, gente, não me taquem pedras. Mas pra alguém, Paul é vilão, né?
E a gente precisa, né? E ele precisa ser esse vilão. Se ele para conseguir, ele abraça o caminho da vingança, né? O ciclo da violência. Ele não encerra o ciclo. Ele dá um start, ampliando o ciclo da violência que não foi começado por culpa dele. Ele tinha 2 caminhos: me manter no povo Fremen ou me abraçar essa vingança. E existem 2 momentos específicos para mim, que são esses momentos que a gente se abraça, que a gente que entende o Paul. E principalmente é aí que eu amo Paul Atreides do Timothée, porque ele agora é o Paul de Messias. É o momento dessa ligação dele com Alia e com Jamis, porque é Jamis que mostra o caminho para ele. O quanto essa relação deles é importante. A Jamis é assim, você precisa beber a água para poder seguir o que você deseja, o que você precisa fazer. E é quando o Paul ele se desconfigura completamente do Duque, agora pretenso imperador, do cara que buscou a vingança por matarem o pai dele, e ele olha pra Shani e diz: eu vou te amar até o fim dos meus dias. E ali é Paul. Não é o Duque Paul Atreides, sabe? Pra mim, aí a beleza do Paul e de Duna, do universo de Duna, porque é justamente sobre ser humano. E é o que eu sempre falo. Eu não considero o Paul vilão. Eu vou até dizer por quê. Eu digo assim, Harkonnen, se o Paul não é vilão. Ele é o Harkonnen. Olha, uma coisa... A gente tava falando de Alia. Vou só voltar aqui um pouquinho pra Alia. Essa questão do amor é muito interessante. Porque olha como é legal e é poético. O Paul, quando ele bebe a água da vida, e a gente vai colocar a Alia aqui, ele vai perder o grande amor da vida dele, que é a Shani. A partir do momento que ele vai tomar decisões. E o personagem da Shani, que teve umas mudanças, não foram tão grandes como as pessoas acham. A Shani sempre foi guerreira, sempre foi contestadora. Só que teve só algumas questões que realmente mudaram, mas quando ele toma a água da vida e perde esse amor, ele ganha o outro, que é a Alia. A Alia fala: eu te amo. Eu acho claro, muito, né, Pascoal, que o caminho dele vai ser tortuoso, cheio de dores. E depois de tudo isso, ela olha pra ele: eu te amo, meu irmão. Eu tô com você. Então, a Alia, esse personagem no ventre que conversa, como a gente falou, ficaria muito esquisito mesmo. Não saberíamos se era uma atriz mirim ou não. E aí teria que criar muitos enredos para poder explicar a Alia, que é muito complexo. Então, assim, claro que eu queria ver a Santa Alia da Faca com 4 anos de idade matando os Sardaukar feridos para ela ganhar esse apelido. Porque lembrando, a Alia, ela é uma reverenda madre. Ela tem todas as memórias, ela é uma criança, mas com a idade de toda uma geração de... É uma criança muito parecida com aquela que eu já falei uma vez, eu sempre esqueço o nome dela, do Entrevista com o Vampiro. A Cláudia. Que é uma... assim que faz. A Cláudia, né? Que é uma vampira criança, Cláudia, né? Só que ela tá lá... É isso mesmo. Velha, mas no corpo de uma criança, mas com todos os desejos, com todas as atitudes de um adulto. Então, essa era a Alia. Então, ia ser um estranhamento muito grande. O filme precisava de uma leveza no sentido de ele correr, de ele ser bem definido nas passagens de tramas. E isso iria entravar muito, porque tinha que explicar, ia ter 2 personagens que eram tão grandes que eles ficariam tipo ofuscando um ou outro. Então tinha que ter só um ali. Então eu acho que nesse sentido eu sinto muito, eu queria, mas eu também respeitei muito, porque como o Rildo falou, cara, começa conversando com feto. Então, assim, e é muito, sei lá, ousado do Villeneuve essa abordagem de fazer isso. Porque ele ama a saga, ele não quer desrespeitar a saga. Então, nesse primeiro momento, a gente fala disso. Vamos falar de Paul agora. Já vocês falaram de Paul, que era o vilão. Cara, ver Duna, e aí vocês podem também contrapor ou completar. Ver Duna ou ler Duna, você vai ler Duna de acordo com a sua idade ou de acordo com a sua visão de mundo de agora. Quando eu li Duna pela primeira vez, eu tinha 15 anos. Pra mim, o Paul é o herói, cara. Pra mim, eu vou com o Paul, eu vou lutar contra o Imperador, eu vou pra Jihad com ele. Quando eu viro o pai, um dos meus personagens favoritos vira o Duque Leto Atreides. Porque tem toda a questão da proteção, de eu quero que você siga o meu caminho, ou que você faça as coisas interessantes. Então,
vai depender muito. Então, eu vejo uma galera saindo do cinema e animada com o Paul. É o momento deles estarem animados com o Paul. É um momento, é um retrato. Eu não vou ser o cara chato que vai dizer, cara. E eu não tô dizendo que alguém é chato por falar isso. Mas, tipo assim, aquele cara que sai muito feliz do filme. Tu tá torcendo por ele? O cara é um vilão. Ele não quer dizer, não, deixa o cara curtir, porque é pra curtir. Deixa o cara curtir. Deixa os meninos jogar. E depois isso começa a pesquisar mais, a entender mais, e eu concordo com o Catarina. Eu não acho ele vilão, eu acho ele humano, cara, porque o Paul, ele quando ele tem a vingança, ele dentro desse deserto, ele conhece o amor. E aí, quando ele conhece o amor, já é tarde demais, ele tá dentro de planos. E a Shani, em determinado momento, ela fala, já decidiram a nossa vida, os nossos caminhos antes da gente existir. Então, assim, ele tá preso nisso. Então, o drama do filme é exatamente esse, é ele está totalmente preso. Pode falar. Ele resiste, né, o tempo todo, né? Ele sabe que ele ser esse líder pode ser justamente ele se tornar um vilão, né? Quer dizer, ele vai criar uma guerra gigantesca, fome, mas por outro lado ele está defendendo outros princípios, né? Então ele é tão humano que você vê o tempo todo como é que ele está dividido, né? Nessa missão dele, né? Como ele resiste aquilo ali o tempo todo. Então isso é muito legal. Acho que isso é muito bem conduzido no filme, assim. Essa descrença ou essa dúvida dele até ele tomar a vida. Então, eu acho que foi feito de uma forma muito convincente, assim, que podia ficar uma coisa muito brusca, né? E aí acho que até algumas pessoas reclamam que é um pouco lento, mas acho que essa lentidão, para mim, ela foi necessária para mostrar essa transição da humanidade dele, né? Desses medos reais, humanos. Muito massa. Outra coisa interessante que eu queria que a Júlia até falasse é que quando eles entram no set Tab pela primeira vez, uma das coisas muito interessantes, aí a gente pode conversar um pouco também sobre a Jéssica, né? Muitos acham que a Jéssica foi colocada como uma vilã, que o Villeneuve colocou muita questão da manipulação religiosa para Jéssica como se ela fosse a grande vilã. Mas aí eu quero ver se a Júlia acha isso, mas eu queria lembrar também que no início do filme, quem fala pela primeira vez, quando eles estão sentados, ela e ele fala, olha, daquele lado ali tem a galera que me endeusa, acha que eu sou o prometido. Daquele outro lado ali tem a galera que não acredita, acha que eu sou um falso profeta. Eu preciso conquistar os infiéis, preciso trazer esse pessoal para mim, para poder dominar, parar a especiaria e o imperador olhar para mim. Aí a Jéssica fala, seu pai não aceitaria vingança. Aí ele diz, eu quero vingança. Então, a partir dali, a Jéssica faz simplesmente o desejo do Paul, né? De ir atrás. E ela, para sobreviver também, porque a gente viu que para ela estar naquele local, ela precisava tomar água da vida, ou senão o Stilgar ia dar uma furadinha nela e jogar a água da vida dela. Tu achou isso também, Júlio? Você que também gosta muito das Bene Gesserit? Sim, eu achei. E eu acho que foi bem pra sobrevivência, né? Ela tinha que usar disso pra poder sobreviver. E agora que ela... Principalmente porque ela tá grávida, então eu acho que foi muito do também instinto materno dela estar grávida e precisar estar viva pra ter a filha dela, né? Então, eu acho que naquele momento ela ficou em dúvida, mas depois, uma vez que o Paul concordou, ela, ok, então vamos nessa. E depois que ela viu que ela tinha que se tornar uma reverenda madre pra poder ficar viva, e daí ela tomou a água da vida, aí ela, acho que com todas as reverendas madres na cabeça dela, talvez tenha feito uma pressão, assim, pra ela seguir aquilo. E colocou aquilo na cabeça dela e ela seguiu esse plano. E não sei se foi algo do ego dela pra fazer o próprio filho virar o Kizet Haderach. Ou foi pela sobrevivência. Talvez foi pelo ego, assim, não sei se foi soberba dela, mas talvez pelo ego, por querer que ele seja e tal, né? Por querer ver o plano das Bene Gesserit, que os antepassadas dela
queriam tanto que se concretizasse, mas eu acho que precisava desse contraponto, sabe? Porque precisava de algo que fizesse com que o Paul fosse para esse lado, sabe? Porque senão, se não tivesse a Jéssica, o que faria ele ir pro sul, além da destruição do City Tab, sabe? Eu acho que precisava, pensando na narrativa, né? Eu acho que precisava desse empurrão da Jéssica, algo que, né, levasse isso. E eu acho que ficou legal também, sabe? Essa influência que ela teve. Eu acho que, além da atriz fazer um papel maravilhoso, perfeita, a caracterização maravilhosa, sabe? Eu achei que algo que era até incomodava, assim, para realmente parecer algo que era apropriação cultural, sabe? Algo que incomodasse, algo que fosse esteticamente, digamos, errado, sabe? Claramente ela tava ali, ela era uma pessoa de fora dali, então eu achei muito, digamos, apropriado o jeito que foi colocado pra gente realmente achar aquilo errado, o que ela tava fazendo. Então eu achei que ficou perfeito. Cat, queria até colocar também na conversa e queria falar, já que a Júlia lembrou da questão da água da vida, eu vou falar só um pouquinho o que é que eu achei, tá? Assim, obviamente a gente nota que o Villeneuve ele é mais contido na questão psicodélica, né, da droga, então algumas pessoas até criticam um pouco isso. Mas eu queria perguntar para Catherine o que é que ela achou do ritual da água da vida. Olha, eu vou dizer a minha opinião. Eu gostei. Cara, a interpretação da Rebecca Ferguson ali, dando aquelas convulsões, eu fiquei arrepiado, e as pessoas naquele estranhamento. Catherine, o que é que tu achou assim, dessa... Não, eu não tenho nem... Não tem crítica, não tem nada. Tudo ali pra mim foi emocionante. Até em questão, eu também vi em IMAX, né? Então, o estrondo, aquela coisa, o som, tudo junto. Foi uma combinação de fatores ali que foi de arrepiar mesmo. Agora, a questão da água da vida em relação ao Paul foi que eu senti falta de algumas coisas. Sim, eu concordo. Diga lá, vamos lá. Eu só queria finalizar aqui com o Hildo sobre essa da água da vida da Jéssica, né? Sobre esse primeiro momento. Sobre... Cara, pra mim, só voltando um pouquinho da Jéssica, aquele momento em que você conhece aquela reverenda Maria Ramalho, que é a dos Frame, aquele estranhamento, como fosse cega, uma cega com olhos azuis, cara, o cego é branco, né, todo branco assim, no determinados, né, e o dela era com aquele azul estranho. Ela ficava tateando o rosto da Jéssica e ela não queria tomar, e a mulher usando e ela manda, a mulher usando a voz, cara, beba, cara, muito bom com aquilo ali, Rigo. E ela morrendo, passando pra ela, muito bom. Fora o processo de morrer e no final, o último suspiro dela é dizer o que fizemos, né? Ela está grávida. E cara, é toda uma quebra também, Jéssica, né? Porque a Jéssica, a gente sempre fala isso, né? Eu adoro a personagem de Jéssica, e ela não é a esposa do Leto, ela não era duquesa, ela era concubina, mas ela tinha todo o glamour, né? Toda a vivência de uma duquesa, e de repente, pela sobrevivência, pelos caminhos que ela precisou seguir, ela tem que assumir aquele lugar, porque ou é aquilo ou é a morte. E a frase pra mim que eu acho perfeita, né, é quando o Paul fala, ela diz, não, mas você tá com medo? Eu vou só receber a memória de um monte de gente que sofreu pra caramba, sabe? Eu tô super de boas, vai ser legal pra caralho. Então, eu acho que milhares de pessoas vivendo na minha cabeça. Que viveram na miséria, né? Porque a pessoa assim, não, se fosse pelo menos a aniversário assim da Elite, né? Que viveu o melhor do melhor. Mas não, são uma galera que sofreu pra caralho. Eu vou receber as memórias desse povo todo. Tá de boas, meu filho. Quando ela fala depois que eu fiquei com medo dela, quando ela fala, você tem que beber água da vida e conhecer a beleza e o horror, né? Então, assim, muito bom. Porque aquilo ali, gente, imagina, eu acho que depois que a pessoa virou a Reverenda Mari, deve ficar assim uns 2 dias meio maluco, porque e aquela cara de louca, assim, cara, eu tô vendo coisas que tu não vê. Não,
esse processo, né, dela aceitar esse caminho, né, que foi imposta e não foi escolha, foi a escolha com muitas aspas, também passa o processo do próprio Stilgar, né, que a gente sabe que algumas pessoas não curtiram, porque ele se torna o alívio cômico do filme, sim. Mas, gente, o Stilgar, ele é divertidíssimo no livro, Sempre gente. foi. Eu acho o Stilgar... Eu acho o Stilgar, sabe? Eu acho o Stilgar... Eu sinto falta até dos xingamentos Fremen, que deveriam ter colocado, sabe? Não colocaram. Sim. Mas eu entendo, né? Mas é nesse processo. O Stilgar, ele começa com um cara de assim, podemos usar isso. E ele passa aquele processo do podemos usar isso, de assim, cara, eu quero acreditar. E agora eu acredito. Isso. Sabe? E nesses momentos ele, lógico... gente, filme precisa dessa curva de quebra, de alívio cômico. Precisa. O filme, se ele for sério o tempo inteiro, a gente não aguenta, né? Eu até brinco assim que existem algumas produções que a galera quer muito ver sendo feita. Eu digo, gente, mas você já viu que isso aí não tem alívio cômico? E é preciso, às vezes, lógico que Hollywood erra a mão, peca pra caramba. Mas eu achei esse processo todo, e a gente brinca, era divertido, mas achei esse processo todo muito gradual. Sim. Né? Porque o caminho, né, de Jéssica e Paul também é gradual. E eu fico impressionado o tanto que Villeneuve conta em 2h30, 2h40 e pouco ali. Parece que não é nada e parece que é tudo. Passa rápido. Né? A jornada de Jéssica, pra mim, é absurda. Ela aceita esse caminho, ela aceita esse projeto, ela a mando do filho, praticamente, né? Ele disse assim, o filho, é como se o filho tivesse passado uma missão. Isso. E, gente, Jéssica é uma Bene Gesserit, ela vai aceitar essa missão, sabe? Com certeza. E é muito interessante do Stilgar, a gente ainda tá falando dos Fremen, daqui a pouco a gente vai falar um pouco de outros personagens, dos Harkonnen também, mas é muito simbólico essa virada do Stilgar como o cara que tá ainda testando, observando para ver se ele é o escolhido, né? Se ele é o escolhido que ele tanto acredita. E quando ele passa a acreditar, porque é exatamente depois do ataque ao Sete Tabres, em que todo mundo tá ali, tem que ir pro sul, porque todo o norte foi derrotado, né? Eles precisam se reunir no sul pra guerra. E ele fala, cara, Paul, né? Ele fala pro Paul, me mata agora, porque eu tô fraco, pra poder ser líder de tribo, você tem que desafiar o outro, né? Até a morte. E ele vai agora que eu tô fraco, tu pode me matar e tu precisa ir, né? E aí o Paul, cara, eu não acredito nisso, não sei o quê. E aí ele fala uma frase que é importantíssima. Ele fala, cara, não importa que você não acredita, eu acredito. Então assim, ele tá falando com o próprio Messias, né? O Messias não acredita, isso nós vamos ver muito em Messias de Duna. Ele não tá nem aí com isso, mas ele fala, cara, não fala isso, não pode falar, porque agora eu já acredito e pronto. Não adianta, você me dizendo, você é o Messias dizendo que não acredita, não adianta mais, eu acredito. Então isso é um pouco que foi passado no filme com relação a essa mensagem poderosa, né, de eles, de algum momento, no momento da dificuldade, em acreditar tanto em alguma coisa para ver se consegue superar aquilo que é de sofrimento. Né? E ao mesmo tempo também é importante salientar que ali, nessa manipulação religiosa, não quer dizer que os Fremen são inocentes ou que a manipulação religiosa em si ela é eficaz. Porque muitas vezes essa questão de a gente olhar uma religião como algo mais, sei lá, no caso, mais fanático religioso ou mais intolerante em alguns momentos, mas a religião, a nossa vida, ela é ressignificada. Então, assim, que se dane que uma profecia Bene Gesserit foi colocada ali. Eles ressignificaram aquilo ali. Né? Eles colocaram na vida deles aquilo ali como uma sociedade que eles são iguais, que eles se ajudam, que eles, diante de uma adversidade, eles conseguem suportar aquilo ali. Então eles ressignificaram também. Então assim, não é só veio as Bene Gesserit, fizeram manipulação. Não, e a gente sabe no livro que essa influência da religiosidade ela foi um pouco ofuscada pela ecologia, porque o Liet Kynes ele conseguiu fazer com que os Fremen se preocupassem em transformar esse planeta em algo ecológico melhor. Então eles não se baseiam só pela religião, eles se baseiam pela ciência. É muito legal esse contraponto no livro. É muito junto a ciência e a religião.
E o Liet Kynes é exatamente esse personagem que fica toda hora, cara, eu acredito na ciência, que esse cara não é o Mahdi, ou eu acredito porque ele tá cumprindo. Então a gente também tem que colocar também, claro, isso, que não é porque o Frame do Sul é fanático, porque os caras, a religiosidade deles é menor, é pequena, ou é só uma manipulação. Não, cara, eles ressignificaram aquilo para eles, e como o Hildo até falou, eles que salvaram o Mahdi, eles que salvaram o Paul, eles que agora, se o Paul morresse ali, não precisava mais do Paul. Era o que eles colocaram como projeto de vida, né? Então, o que vocês acham? Assim? As máquinas elas já andaram, não precisa mais de Paul, né? Óbvio que é tanto que Paul ele precisa modificar até esse plano, né? Ele tinha uma visão X e durante esse processo é tanto que ele vai ali entendendo que ele se unificou ao deserto, se unificou com o amor. Inclusive, quero trazer aqui uma das cenas mais lindas para mim do filme. É quando o Shane ensina de verdade o caminhar da areia, né? Linda. E aquilo ali pra mim é uma cena belíssima, cara, porque é a dança deles dois, é a dança dos amantes ao luar, sabe? De uma forma, de uma conexão tão perfeita, tão fluida, tão pura. E aqueles dias de Paul são os dias mais felizes de sua vida, eles não vão voltar, né? Então ele precisa abrir mão de tudo isso e lembrar novamente que ele precisa ser um Atreides, né, para poder buscar e o plano voltar a se encaixar novamente. O que vocês acham dessa questão da religiosidade, né, que foi colocada como uma questão de resistência também, né? Eu acho importante a gente colocar não só como fanatismo, existe o perigo do messianismo, mas também a gente já viu até na nossa vida real, muitos locais em que a religiosidade e a religião foi fundamental para várias lutas contra a escravidão, né? Então, assim, a questão da religiosidade em si, o Frank Herbert nunca condenou a religião. Na realidade, o que ele mais colocava era a questão do sincretismo religioso, era o respeito à mistura e, obviamente, dizer que o fundamentalismo, a fé cega, pode levar a uma coisa pior, né? Mas ele nunca colocava aquilo como algo menor. Na realidade, ele sempre alertava para quem manipulava as pessoas que tinham aquela fé, a fé sincera, né? A manipulação. Eu acho que ele sempre foi isso, né? Sempre foi o extremo, né? O extremo da religião, que é o fanatismo, é a fé cega, é seguir alguma coisa. E a gente vê aí, né, esses líderes que falam e a pessoa simplesmente segue. E há uma tendência disso, mundial, né? O Frank é mundial. Assim, isso é uma tendência, acho que, do ser humano. Ele vai lá e segue. Existe uma tendência, assim, a religião. São religiões e líderes de uma forma geral, né? Ele fala do líder, acho que ele fala mais da liderança. É claro que ele fala puxa aí para a religião, mas a liderança como um todo, né? Que é você seguir um líder. Ele tem entrevistas disso que ele diz: não siga um líder cegamente, não siga alguma coisa só porque um cara chegou e falou que é esse jeito. E ele tem uma forma melhor de falar, mais carismática, usa a voz, ou seja lá o que for, e o cara segue e isso estraga tudo, né? Porque a religião em si, eu não sou uma pessoa religiosa, mas assim, a religião em si tem seu papel, sem dúvida, né? E tem algumas coisas que são boas. O problema aí é quando você leva o extremo, né? Todos os extremos são ruins, isso ele deixa muito claro. E aí você leva para aquela discussão que a gente estava antes do vilão, porque aí você começa a se tornar o vilão, porque justamente você está indo pro lado em que as pessoas estão te seguindo cegamente. E ponto, você é o Lisão Agaíbe, e acabou, fim. Entendeu? O que você fizer, isso aí, o que você fizer eu vou falar, o que você falar é verdade, ponto. Não, e tu falou em vilão, a gente pode passar agora pros Harkonnen, né? Porque é muito, assim, uma das coisas que o Villeneuve fez, e aí vocês podem, né, entrar na conversa também, quando a gente vai falar dos Harkonnen, o plot twist do Villeneuve foi melhor do que o plot twist do Frank Herbert. Porque a gente descobre que a Jéssica é filha do Barão na metade do livro, quando eles sobrevivem ao ataque de Arrax, estão na tenda, e o Paul fala que eles são Harkonnen. O Villeneuve escolheu o momento ideal para o Paul assumir que era Harkonnen. Porque, na realidade, uma coisa que a gente já falou isso no podcast, né, Hildo?
quando o Paul descobre que a Jessica é filha do Barão Vladimir Harkonnen e diz, cara, nós somos Harkonnen. E aí é muito também da questão espiritual mesmo da coisa. Então assim, cara, todos nós somos Harkonnen. Não tem ninguém para dizer assim, eu sou Atreides, sou melhor porque eu tenho uma questão de nobreza. E olha que eu curto os Atreides, né? Mas quando ele fala, nós somos Harkonnen, nós somos a mesma coisa. E a partir dali, se vocês notarem, ele mudou o manto dele, vira um manto preto, né? Igual o símbolo, igual. Então ele diz, agora nós vamos agir como se eu sou Harkonnen, eu vou agir como Harkonnen agora, não vou ter mais. Ele entende que chegou o momento da jornada que ele, pra vencer, ele precisa agir como um Harkonnen, né? E é assim que ele o faz. E aí, meninas e meninos, o que vocês acharam dos Harkonnen? Cara, que planeta incrível. Fique à vontade pra falar. Eu acho que, voltando nessa parte do Paul, talvez por ele ter descoberto que ele era um Harkonnen, talvez ele descobriu os antepassados dele, Harkonnen, e as memórias e esse tipo de coisa, e quem sabe deu digamos, uma inspiração para ele ter mais essa coisa de incorporar mais os Harkonnen e usar isso contra eles, né? Quem sabe, não sei. Mas a questão do planeta dos Harkonnen, meu Deus, genial, assim, ó. Absolute cinema, simplesmente incrível. Como diz o Pascal, lindo. Eu achei. Não. Acho que o Villeneuve pegou as ilustrações do Giger e jogou assim, e disse, eu quero isso, é isso que eu quero. Pronto, e realmente inspirou, né? Não tem como não sei. Ali Giger. Tem um detalhe que eu acho muito maneiro ali, que são os fogos, né? Aqueles fogos em formato de plasma, umas bolhas. Petróleo, uma coisa meio nojenta. Eles implodem, não explodem. Eles implodem, se consomem, cara. Eu acho de tudo aquilo ali, aquele fogo. E a estética de tudo, e aquela arena, e aqueles carinha meio esquisito, assim, circundando a luta. Fascista. E a câmera que eles usaram pra filmar foi infravermelho, então nem na pós-produção podia ter cor. Então foi filmado assim, sabe? E, cara, muito assim, esquisito, tudo muito... sabe? É muito repulsivo, né? Muito... todo mundo sem pelo. A voz, me lembrou muito, sabe o quê? Senhor dos Anéis, os orcs, quando é apresentado ali, o Sauron, com aquele exército. Aquele... Mas tudo muito lindo. Muito cultural. Aquelas artes também, né? Sim. Aquelas mulheres lá. Porra, demais. As artes, cara, muito. Catherine, não sei se ela ficou empolgada, porque ali apareceu o grande inimigo que poderia matar o Paul. Não, interpretação genial. Fugiu ali. Não, mas é porque é o seguinte, a partir daquele momento a gente precisava que Gild Prime ele fosse um lugar fantasmagórico, né? É o Villeneuve brincando com conceitos de filme de terror, né? Ele faz isso quando a gente entende quem é o Barão Harkonnen, né? Tanto que ele se apresenta como uma entidade, e é até interessante ele ser essa identidade fantasmagórica para ser quebrado no filme, né? No final. O Raban é uma besta, sabe? Como se fosse um demônio. Todo sentido. Isso, uma besta. Ele inclusive é chamado de besta. Então, Gild Prime, aquela ali é a elite, né, de Gild Prime. Então, por que aquela elite é tão fantasmagórica? Aí Villeneuve nos resgata todo o art concept de Giger do filme do Jodorowsky para apresentar aquele universo insípido, monstruoso, fantasmagórico. É o momento de horror, né? Os restantes dos Atreides, né? Que eles vão eliminar na arena, resgatando aquela questão do pão e circo, de Roma, né? Ali não é nenhum momento pra gente, finalmente um Atreides. Não, ali é o momento do filme de terror onde a besta vai se alimentar. E as pessoas vão assistir aquilo. É desolador, sabe? E vale salientar que os Atreides faziam a mesma coisa, tá? Os Atreides faziam também pão e circo com touradas. Tanto que o pai do Duque Leto morreu nessa brincadeira. Morre dessa forma. Só que, claro, né? Existe uma diferença de em vez de colocar... apesar que também
Ele brincava, gente, torturava animais, pra alegria da galera, né? E os Harkonnen, eles eram os verdadeiros animais, eram os Harkonnen, né? Então eles que faziam a sangria, e também é o contraponto de como a morte pro Feyd é banal, e como a morte que o Paul fez no Duna parte 1, ele leva isso na consciência, na dor de ter matado o James. Assim, essa é a contrapartida do sádico, do psicopata, do Feyd, que acha engraçado, que gosta de matar e que gosta de repente quase estar morto, né? Ele vibra com a dor que ele pode morrer a qualquer momento. A gente vê isso, a gente sente, ele tá louco. Na cena quando o Paul mata o Barão, você vê a cara do Feyd gostando. Nessa hora que ele vai matar o Barão, a minha esposa até fala assim, mas ninguém vai fazer nada. Eu falei, quem? Os sobrinhos? Quem? Tu tem que olhar pra tua esposa e dizer assim, você faria alguma coisa? Vai deixar matar ele, vai. De novo, então, calma. Quem não quer matar o Barão, afinal? Você olharia pra sua esposa e diria a mesma coisa. Você faria algo? A tua esposa vai olhar e dizer assim, né, deixa ele morrer, né? Exato. Aquela cena, a gente vê ali o Paul vai morrer como um animal e eu achei muito ousada a cena, porque assim, ele coloca a daga Cris no pescoço do cara e deixa lá o cara sangrando, vai morrer. E eu eu achei que não ia. Não achei que ia passar essa cena pela classificação etária, né? Então, assim, e aí mostra o grau da brutalidade que o Paul assumiu. Ali ele disse, cara, já era. E depois ele fala, mata todos os Sardaukar aqui, depois deixa só aqui os reféns. Não, e ele ainda deixa aquela mensagem dele, dizer assim, jogue o corpo do Barão no deserto, né? Aquilo ali é um símbolo de que a gente não tá lidando com Atreides. Não estamos lidando com Atreides, estamos lidando com algo diferente. Esse Muad'Dib nem o Frame, nem Frame. Nem Frame. Esse Muad'Dib, Fremen, ele parece que ele quer deixar esse símbolo, ele quer deixar essa mensagem, ele precisa deixar essa mensagem. Eu acho que o ponto de virada é realmente quando ele toma essa água da vida, sendo encaminhado pelo amigo, né? O amigo onírico, que é o James, que de amizade real eles não tinham. Mas quando ele toma e ele entende que ele precisa para vencer essa guerra e para conquistar a vingança dele, olha esse conceito, né? Jéssica falou que Duke Leto nunca buscaria esse caminho. E o ciclo da violência foi iniciado não por Paul, não por Leto, né? Ele foi iniciado pelo próprio imperador. O imperador que ele poderia ter o maior aliado na mão, e Irulan fala isso de uma forma muito presente no filme, né? Meu pai, ele é ambicioso. Ele via Leto como filho, mas a missão dele era maior que o amor que ele tinha por Leto. Paul sabe que ele não pode ser Leto, ele não pode vencer pelo amor. É tanto que nesse momento ele faz a própria mensagem para Shani, ele fala sobre o amor, mas naquele momento ele precisa abnegar o amor. Né? Mesmo ele vendo nas suas memórias, nas suas visões, que em algum momento Shani vai entender. Mas naquele momento ele precisa ser algo a mais, e ele é. Ele é agressivo, ele é violento e ele deixa uma mensagem do corpo do Barão com formigas como se fosse uma bandeira de guerra, né? Não, e você falou, eu queria puxar outra coisa pra vocês. Eu queria falar agora do amor. Tá falando muito de vingança. Eu quero falar do amor e eu quero falar de Shani. Eu tô falando de amor faz tempo, inclusive. Não, mas assim, especificamente Shani e Paul. Sim. Eu acho um dos casais da literatura mais lindos que eu já vi. Né? Quem acompanha os livros, você vê que é um casal muito lindo. A interpretação. E vou te dizer depois que conseguiram passar pra gente. Eu senti esse amor. A interpretação da Zendaya, cara, no olhar, aquela parte final do sofrimento. Ela olhava pro Paul quando ele ia duelar, ele já tinha dito que ia casar com a Irulan. Ela com medo de perder ele, com raiva, com um misto. Aquele momento final que ela não faz a reverência, ela e a Irulan. Nossa, muito bom. Your blood comes from dukes and great houses. We don't have that here. Here, we're equal. Men and women alike. What we do for the benefit of all. Well, I'd very much like to be equal to you. Oh.
Muad'Dib Usul. Maybe you could be Fremen. Maybe I'll show you the way. Eu acho que eu tenho uma crítica. Ótimo. Uma parte que eu acho que, ao meu ver, não ficou tão clara, que foi a parte que a visão do Paul de ter visto a Shani com a cara assim toda queimada e tal. Sim, é verdade. Então, não sei se ficou tão claro que, tipo, o Paul tava tomando aquela decisão por causa da Shani, sabe? Tipo, se ele não tomasse aquela decisão, ela ia morrer. Sim. Tipo, eu acho que não ficou tão claro pra mim, assim, que ele tinha que tomar aquilo, sabe? Eu acho que ficou meio... O jeito que foi apresentado, que o Paul tava fazendo aquilo, ficou meio arrogante, assim. Ficou meio... Não sei, foi meio estranho essa última parte pra mim, assim. A hora que ele tomou a água da vida e tal. Eu acho que tinha que ter explicado um pouquinho mais, assim. Nem que fosse nas visões dele, assim. Tipo, não precisava ser pra Shani especificamente. Mas nas visões dele, assim, tipo, se eu não fizer isso, ela vai morrer. Algo assim, sabe? Tipo, bem explícito. Porque eu acho que ficou meio... Não sei. Mal explicado, entende? Júlia, tu acredita que eu acho que essa decisão é até... Eu achei até válida, né? Porque logo em seguida a cena se repete dele encontrando o Shani no mesmo ponto, só que ela, lógico, não tá toda queimada, né? Então, pra mim, funcionou porque trouxe esse link. E eu achei também que Villeneuve, ele disse assim, caramba, eu posso, se eu fizer a mais, se eu deixar tão explícito, pode ser que eu acabe, as pessoas façam um link errado com o próprio Anakin, né, fazendo as atrocidades que fez para salvar a Padme, né? Sim. Sendo que nessa história é mal feito, é muito mal contado, né? Então eu achei interessante a forma como Villeneuve escolhe de contar isso, fazendo esse link, né? Logo em seguida ele vê Shani toda destruída e quando ele acorda, né, para o mundo real, a Shani está no mesmo lugar. E eu entendo essa frieza, né, que dá após a água da vida e tal, mas para mim aquele olhar, né, o Paul, ele se torna um monstro, né, gigantesco. A cena quando ele invade, né, o clã dos Fremen, né, a reunião, ele tá monstruoso, ele tá absurdo. Timothée Chalamet é um ator fenomenal, cara, e ele mostrou tudo, a forma visceral de se movimentar. Eu até em live eu falei pro Pascoal que Villeneuve parece que escolheu a dedo até os figurantes. Aquele cara, né, que vai desafiar Paul durante o conselho, ele vai e avança, ele imprime tanto ódio no olhar e ao mesmo tempo, quando o Paul confronta ele muda o olhar dele de uma forma absurda. E você vê que a partir daquele momento o Paul, ele precisa manter sempre essa postura, né, da violência, do Harkonnen, e ele só quebra isso quando ele olha pra Shani e fala, isso eu vou repetir muitas vezes porque isso pra mim é lindo. Ele olha pra ela, antes de seguir os planos dele, né, ele olha pra ela e diz assim, eu vou te amar até os últimos dias da minha vida, até quando eu respirar. E ele volta o manto Harkonnen negro novamente pra poder seguir. Só pra uma coisa, a galera que pensa que Paul virou de uma hora pra outra esse cara, assim, que dá uma facada no pescoço do barão. No livro tem um acontecimento muito importante que também faz com que Paul diga assim, cara, já era. Ele perde o filho dele. A Shani e o Paul tem o filho. Isso não tem. Morto pelo Sardaukar. Quando ele descobre isso, cara, ele diz assim, cara, já era. Ele morre, cara. Paul tem uma morte porque, ali, assim, né? E eu vou te ser bastante honesto também. Todo mundo sabe o amor que eu tenho pro Alia, enquanto eu tava esperando o Alia, mas, meu irmão, o que Frank Herbert fez de tirar a vingança de Paul, pra mim, foi muito escroto. Porque Paul, ele abraça o caminho da violência, o caminho da vingança e a vingança é tirada da mão dele. A Alia vai lá e tchau. Sou eu que vou matar o meu vovô, né? E é legal essa ideia de se chamar, né, por parentes, né? Vovô, primo, quando ele vai lutar contra o Fade. E aí, a gente tá indo pra parte final, praticamente. Vocês vão colocando mais algumas coisas aí, já tá com quase 2 horas de gravação.
Eu queria que a gente falasse dessa luta final, desse suspense. Eu fiquei com medo do Paul morrer. Eu já sabia o final. Pô, falaram tanto, olha o final. Pensei, o que vão fazer aí? Vou terminar o filme com ele morrendo. Aí não. Teve uma hora que eu achei que era uma visão do Paul e depois ia voltar de novo pra sala, ele vivo lutando. Tipo assim, cara, ele vai fazer isso. O que é que vocês acharam? Vamos lá, agora vocês vão falar dessa... Muito bem feita. Não, demais. Achei muito boa. E, Pascoal, antes eu quero ouvir da galera falando justamente dessa cena, dessa entrega, eu quero também falar, né, do próprio Christopher Walken, né? E, bicho, que ator... O Christopher Walken tá bem velhinho, acho que ele já deve ter uns 80 e poucos anos, né? Mas, bicho, é impressionante que o tempo inteiro ele tá muito ali, né, retraído, é um silzinho e tal. Mas a cena em que ele se reencosta no trono de Arrax, né, lá dos Harkonnen. E na nave dele lá, né, e o Barão tá lá ajoelhado, porque cena. Aí sim, isso que é o foda. Porque você tem aquele barão fantasmagórico, quase uma entidade, né, sobrenatural, sendo completamente humilhada, né? E a cena dele caído, e o Christopher Walken, ele tá reinclinado no seu trono, né? E ele olha com aquele olhar de... Olhando de você é um lixo, assim. Né? Você... Me fala sobre a porra desse Muad'Dib, sabe? Foi brutal aquela cena que o Sarlacc chegando por trás e... cortando lá os medicamentos. Os balãozinhos, aqueles balãozinhos lá. Esse momento do Fade Halter se deliciando, né? Fade Halter é meu mais novo malvado favorito. Não, também, cara. Não, e isso antes de nada, uma coisa importantíssima, gente. A parte no cinema, quando a galera chegou, os vermes ali pra atacar o Sarlacc, e os chegam montados no dele, e a galera no cinema junto, porra, tão em cima dos vermes, caralho, tô lutando. Foi demais. Pô, aquilo ali, fica demais, assim, demais. Cara, porque ninguém imagina isso. Cara, não. Um parênteses aqui, a cena que o Paul dentro do verme pela primeira vez, eu fiquei sem respirar. Foi muito bem feito, eu achei muito legal. Isso. Tipo, eu fiquei assim, que vejam o IMAX, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, parecia que tinha areia na minha cara, eu fiquei muito agoniada. E a gente tinha visto no cinema, né, Hildo? Quando a gente foi ver Duna parte 1, eles colocaram esses 10 minutos dessa parte. Cara, mas não é igual, porque é fora de contexto. Quando você vê toda a trajetória do Paul se adaptando aos costumes e tudo mais, aí você vê a cena do verme, aí você entende toda a preocupação, as gracinhas, né? A galera se transformando de amigo para devoto, né? Toda essa situação. Mas é incrível. Mas quando eles chegam montados e o Stiga gritando deu uma suada nos olhos. Os olhos. Deu, ali foi humildade ofertada ali, meu irmão. Demais, que coisa bem feita, que coisa linda. E a gente tem a luta final sem nenhuma trilha sonora, né? Somente os dois lutando, o povo naquela respiração que você ficava respirando. Cara, eu até me poupou, bicho. Realmente eu fiquei com medo que ele morresse ali. Né? E muito, muito legal, porque. É porque a gente tem que falar do elenco, né? Como sempre, o Austin Butler. Ele rouba a cena. Ele entrega tudo, né? E ele ele é uma entidade, bicho. Como é, Kátia? Rouba. O tempo inteiro, é porque, assim, vamos ser honestos, né? O Timothée, ele é uma criança miada, né? Ele é franzino. E de repente... Uma canelinha de passarinho, né? Ele é tipo, a gente chama aqui, aqui é só o cibique baleado, né? Aqui no Ceará. E de repente o Austin Butler gigantesco, fantasmagórico, o Elvis do inferno. Elvis do mal. Porra, cara, que doido, bicho. Aquela cena realmente eu fiquei sem fôlego, cara. Eu ficava, nossa, o povo vai morrer, bicho, eles vão matar o povo. A minha esposa perguntou, mas ele morre. Você... Ele morre. Calma, a Bruna, muito engraçado, que a Bruna pegava e olhava assim pra mim.
no decorrer assim, peraí, Shane morre? Eu disse assim, no livro não, mas eu tô achando que todo mundo vai morrer. Aí ela olhou pra mim, a luta e o Paul. Aí ela olha pra mim, o Paul morre? Eu disse, no livro não, mas eu tô achando que ele vai morrer. Mesma coisa, igual. Cara, e depois já teve outra cena marcante. O Paul mandando o Imperador se ajoelhar. Que cena! E ali tá o Christopher Walken. Muito bom. O Timothée chegou ali, cara, e se ajoelha. E antes temos Paul mandando o Guy Ozzello morre calar a boca. Todo mundo no cinema grita, cara. Abomination. Todo mundo no cinema grita com essa cena assim, de alegria. De, é isso mesmo! Vamos, aí! Caraca, gente, eu acho que essas foram as coisas principais, assim, tem muito mais, a gente deixou passar, mas eu acho que fazer mais 2 horas de programa. Já para não ficar tão extenso como já está. Se a gente grava outro sobre o filme, não tem problema. A gente grava, de algum tema específico, né? Mas eu acho que foi muito legal. Eu primeiro vamos aqui as nossas considerações finais de cada um dos nossos convidados e falar que foi uma honra tê-los aqui para falar sobre esse universo incrível, sobre Duna Parte 2. Eu espero na próxima semana, aliás, nesse final de semana assistir mais umas 2 vezes, né, para poder matar a saudade. Ainda não faz tempo que eu não assisto Duna Parte 2, então eu preciso assistir mais uma vez. Mas agradecer a todo mundo também que apoia a gente, apoia o DunaCast. Se você quiser saber mais, venha para os grupos de WhatsApp que a gente tem. A gente tem um grupo do WhatsApp do Duna Hacks Brasil, tanto o WhatsApp como o Facebook, como o Discord. Mesma coisa do DunaCast. Então a gente tem um grupo de WhatsApp dos ouvintes. Seja apoiador do DunaCast no Catarse, e nós temos um grupo próprio do Catarse, onde unicamente Hildon Oliver está nesse grupo para nos brindar com grandes novidades no dia a dia. E obviamente vamos falar aqui e agradecer. Vamos começar aqui com o grande Fernando Sarmento, um dos nossos apoiadores, um apoiador mais antigo aqui da gente do Catarse, e foi uma honra tê-lo aqui. A gente queria muito isso, né? Que você participa. Legal, já estava chamando alguns outros episódios, ele estava relutando, mas agora com o filme ele se animou. Então, suas considerações finais sobre o filme, sobre. Obrigado. Fique à vontade. Obrigado pelo convite, realmente foi uma honra. Mais antigo em idade, mais antigo no Catarse, em qualquer coisa. Foi muito legal participar. Realmente eu relutei, porque essa galera sabe até a marca dos trajes estiladores que o cara usa. Eu não tenho esse conhecimento desses detalhes todos, mas aí eu cedi. Foi realmente muito legal. Obrigado pelo convite. E, cara, eu acho que o Duna, ele vai ser uma daquelas obras que vai ficar no tempo, assim, vai sobreviver aí a 20 anos, igual um Blade Runner, um Senhor dos Anéis, um Matrix, que você vai ver 20 anos da frente e vai ver com gosto e vontade, como o Senhor dos Anéis, que a gente vê até hoje, acha sensacional. Eu acho que é isso, ele quebrou aí mais um grande momento no cinema. Então, mais uma vez agradeço. Fez um excelente trabalho. Agradeço demais, Fernando, por estar participando aqui. E agora eu vou passar para ela, para o corrido. Tem que aprender o nome. Catherine Flack. Catherine Flack. O que é que você, as suas considerações finais sobre o filme, sobre tudo? Fica à vontade, aqui é seu palco agora. Pô, gente, primeiramente queria agradecer vocês aí pelo convite, porque eu sou muito, muito fã de vocês. E segundo, minhas considerações finais, Duna pra mim, eu acho que, eu sempre tento me tirar do lugar de suspeita, né, mas pra mim foi assim, a gente viu história acontecer. Pra mim foi isso, é uma revolução no cinema. E é isso, eu não tenho o que falar, é história. Lindo, e olha, se vocês forem pro Instagram da Catherine Flack, ela tem uns textos sobre Duna que ela escreve. Gente, eu choro lendo os textos da Catherine. Eu vou só te pedir um grande favor. O teu layout eu acho lindo, maravilhoso, mas eu sou cego. Eu tenho que ficar ampliando para poder enxergar. Muita coisa tem que escrever.
Cara, mas assim, é muito bom, é muito bom. Inclusive, viu, Pascoal? Catherine tem que trazer esses textos pro Duna Hacks. Vamos criar um setor justamente para a Catherine produzir num esquema muito mais, né? Pra ter mais espaço e tal. E, tipo, produzir, ampliar. Isso, a gente quer. Né? Não só no Instagram também, né, Pascoal? Exato. Não, a ideia é essa, viu? É ampliar. A gente tem já um site aí, tem um domínio de site. Então a galera que quer ajudar, que quer fazer o universo de Duna crescer. Catherine, inclusive, é uma. Precisamos de quem escreve, tradutores, precisamos de guerreiros, editar vídeos. É legal porque a gente vai ampliando esse universo e é uma coisa para todo mundo, para os fãs. A gente vai ampliando. Vamos chamar. Olha aí, vamos lá, Lisandra Gaíbe. Então, Lisandra estava escrito, Pascoal, estava escrito. Também eu queria agradecer também muito a Catherine por também ser nossa apoiadora, por estar aqui. E realmente é verdade, os textos da Catherine, eu me emociono, assim, já li e ficava assim, poxa, porque é muito bonito ver como o Duna faz com que a vida das pessoas mudem. Assim, eu também, Duna, em muitos momentos, Duna me confortou em muitas situações complicadas. Então, assim, eu vi Duna no cinema, meus 14 anos, Duna do Lynch, de 84. Então eu consegui ver todos os Dunas no cinema. Quando veio a pandemia, eu vou ser bem sincero, assim, o meu maior medo não era... Olha que coisa horrível, mas eu vou falar isso. Era morrer e não ver Duna. Era o meu desespero. Dizer, cara, é sério, eu cheguei até aqui, vai sair Duna, eu vou morrer na pandemia e não vou assistir. Então, assim, era essa o meu desespero. Eu consegui ver os 2 Dunas, assim, pra mim, vai ter o terceiro, com certeza, diante disso. Mas, assim, a Catherine, quando ela escreve, assim, eu vejo, e várias pessoas, assim, mas a Catherine tem um texto que eu fico emocionado. Então, por favor, vão lá pro Instagram dela, leiam, que é incrível. Então, eu também quero agradecer a nossa planetóloga, que também já participou de vários programas aqui nosso, do DunaCast. A Júlia Massi. Cara, a Júlia, inclusive, ela foi a que inventou a logo do Duna Hacks Brasil, tá? Depois eu só fiz dar um upgradezinho, né? Mas seguiu a mesma ideia original. Então a Júlia também faz parte desse set de muito tempo atrás, ajudando aqui o Duna Hacks Brasil e o DunaCast, apoiando em todos os sentidos. E eu quero aqui as suas considerações finais, Júlia. Obrigada, Pascoal. Sempre um prazer participar aí. Obrigada pelo convite. Adoro papear aqui com vocês. E só agradecer ao Denis Villeneuve por esse filme, porque é tudo que a gente queria e muito mais, né? Eu acho que ele falou que ele fez esse filme para uma pessoa, que era para ele, que ele é um grande fã de Duna, e eu só agradeço por isso, porque era o filme que a gente precisava. Sim. O mundo precisava. E eu só agradeço por isso, porque vem aí Messias de Duna. Com certeza vem. Não, e eu vou só acrescentar, falando de Denis Villeneuve, com certeza, eu sempre digo pra minha esposa, olha, a única possibilidade de eu trair você é se o Villeneuve morar vizinho à minha casa. Eu vou morar com esse homem. Ele vai ser. Porque, cara, se as pessoas perguntam, quem é o teu. Quem é que, se tu fosse ver no elenco de Duna, que tu ia abraçar, agradecer? Cara, eu ia abraçar chorando e dizendo, agradecendo ao Villeneuve pelo que ele fez o cara claramente é um fã mesmo, sabe? Ele fez jus ao livro e a visão dele é muito incrível, sabe? É muito incrível. E eu, claro, passo pro nosso navegador da guilda, que tava tão emocionado, foi tão lindo de ver, com os olhinhos brilhando, marejados, empolgado, os amigos, todo mundo também empolgados, ele lá na felicidade. Então, pra mim, é muito bom. Pra mim, agora, eu só faço ir pro cinema, curtir a alegria dos outros e descobrir o universo. Fale um pouco. Gente, eu vou ser bastante honesto. Acho que Pascoal, quando fala sobre a minha alegria, realmente, fazia tempo que eu não saí tão feliz do cinema, né? Acho que o Fernando vai entender muito bem, por ser um amante de Tolkien também. Exato. No Retorno do Rei, eu saí do cinema, eu assisti o Retorno do Rei, acho que 15 vezes no cinema, cara. E eu sempre saí muito feliz. Isso é um desafio? É um desafio, vamos ter que assistir Duna 15 vezes. Gente, eu não tinha idade pra entrar nesse
Eita, chegou a novinha. Gente, eu tinha morrido de medo desse filme. Eu tinha que pedir pros meus pais alugarem. Eu lembro que era 2 fitas. E eu tinha que alugar as 2. Era. Mas Júlia e Catarina são as bebês da gravação de hoje, né? E, cara, eu saí tão emocionado, né, por tudo que o filme representava, pela jornada, né, Cara, eu vou te dizer honesto, por tudo que ele é a partir de agora. Parte 2, na parte 2, ele inicia uma tendência de cinema, né? A gente viu isso acontecer com Gladiador, aí vem Senhor dos Anéis e tal, a gente viu isso acontecer com o cinema de super-herói. E a gente vai ter um novo start. E eu acho que o sci-fi vai ser reencontrado, vai ser redescoberto. As pessoas vão entender o quanto o sci-fi ele é inspirador, o quanto se tratar de seres alienígenas, tecnologias avançadas, naves espaciais, viagens interestelares, isso tudo fala sobre o ser humano. Isso tudo fala sobre quem nós somos como seres humanos. E Duna, em sua essência, é sobre a humanidade. Duna é sobre o herói falho, o herói grego, o herói em toda a sua essência. Paul é o herói que precisamos para esse momento. É o herói que buscou a vingança, a gente também buscaria a vingança. É o herói que teve que abdicar do amor pelos propósitos que ele escolheu. Quantas e quantas vezes a gente já não teve que abdicar do amor? A gente já abdicou. Às vezes a gente tem essa inocência de achar que não, mas a gente já abdicou do amor de várias formas. Seja do amor fraternal, o amor, sabe, romântico, o amor próprio. O amor por si. A gente abre mão do amor todos os dias. E Duna é basicamente sobre amar e sobre ser humano. Então, eu fui muito feliz durante aquelas quase 3 horas e quero repetir essa felicidade por muito tempo, sabe? Vejam Duna no IMAX, vivam a experiência. Aceitem as mudanças, né? Recebam as mudanças com carinho. Eu sei que dói algumas coisas, porque a gente tem um preciosismo muito poderoso, mas aceitem as mudanças. E vida longa aos guerreiros. Vida longa aos guerreiros. As minhas considerações finais é exatamente isso, Rildo. Deixa fluir, cara. Não tem igual. Você vai se divertir. Deixa fluir, porque é algo assim que, como vocês estão falando, é algo que vai marcar tudo, vai mudar muita coisa. As pessoas estão assim, Duna tem esse poder. Então, e muita gente fala, agora tudo foi inspiração de Duna. Cara, muita coisa. Claro que Duna se inspirou em outros, né? Até eu coloquei o meme lá do George Lucas copiando o Frank Herbert, né? Alguns levaram na zoeira, outros vieram falar, cara, mas tu tá incentivando a briga entre os fãs. Cara, isso é um meme, é uma brincadeira, né? Hoje em dia as pessoas também têm que saber ter maturidade para poder saber que discordar do outro e não ser motivo de querer matar o cara ou ser violência ou dizer que o cara não presta. Saber respeitar a opinião de outras pessoas ou saber brincar. Saber tirar uma zoeira. É igual mesmo um time de futebol. O cara perde uma semana, o cara fica a semana toda zoando, o outro time vence e vai zoar. Então a gente também tem que ter isso. Isso é algo que faz parte da essência do ser humano, a gente brincar. E Duna, pra mim, é isso. É fazer com que agora as pessoas conheçam esse lado, né? Vejam, reflitam, saiam de lá com várias perguntas mesmo. Poxa, eu não entendi. Aí ele abandonou a Shane abandonou ele. O que aconteceu? Vai ter Guerra Santa? É correta? Não é? Os caras são fanáticos religiosos? Foram manipulados ou não? Ou eles começaram a manipular também o Paul? E a partir dali eles que queriam isso? Então, são vários questionamentos. Pra isso, pra discussão, para o cara... eu ouvi uma pessoa falando uma coisa interessante, que fazia tempo que ele não terminava um filme. Na maioria das vezes, quando termina o cinema, a galera se levanta e já vai embora, assim. Esse filme, a galera tava sentada olhando pros créditos e quem tava com os amigos tava conversando. Tava dizendo, cara, tu entendeu o quê? Cara, isso, aqui. Então, assim, é muito legal essa coisa. Então, Duna é pra trazer isso mesmo. Discussão, crítica, conhecimento, e a gente saber respeitar a nossa humanidade. A gente tem o nosso lado cinza também, a gente tem o nosso lado sombrio. Então, assim, o equilíbrio é que é necessário. Então, Duna traz isso, traz o sombrio, traz a alegria, traz o amor, traz a vingança. Então, juntinhos, é uma linha tênue. Então,
Na nossa vida também é assim. A gente tem um amor, tem um ódio, e tá ali. A gente não é 100% bonzinho. O herói de um é o vilão de outro. O herói de um é o vilão de outro. Perfeito. Exato. Então, assistam Duna Parte 2 no cinema. É um épico. Eu já sabia, eu tenho uma plaquinha já há muito tempo feita aqui, que eu já sabia que ia ser isso, ia ser uma coisa épica. E finalmente Duna tá no gosto popular. Então, muito obrigado por acompanhar a gente até agora. E vamos pro cinema. Vamos dar dinheirinho pro Denis Villeneuve, que ele merece. Já foi colocado aqui a nossa proposta. Hildo assistiu 15 vezes Seus Anéis, então ele vai ter que assistir 15 vezes a Duna. No mínimo. Vou cobrar. Vou cobrar. E eu também tenho que assistir. 15 mais. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado por tudo, gente. Valeu, um abraço. Não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. E, quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver o seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com